Ó, eles conseguem ouvir a gente agora, pé. O que será que virá? O que virá por aí? Estamos muito preocupados, gente. Estamos... Ai, ai. Senhor Pé de Pano, estamos ao Confirma aí, vivo. confirma. Tá confirmado, Não, tô ao vivo. Galera, Tô vendo vê aqui, se vocês estão vendo a gente. Ao vivo. Vocês Não, conseguem ouvir? Não vocês confio. conseguem... Vocês falam aí, estamos É vendo só por vocês. último, Que ó, semana vocês estão vendo a passada gente? ficam Vocês 3 estão horas vendo a gente? falando só a gente. Aê, ó, Gilberto tá na área. Léo Machado, José Rocha, Edson Oliveira, George, José Rocha Neto. Galera, tem caixinha de pergunta lá no Instagram, quem quiser mandar. Tá? Eu vou evitar de ficar bitolado no chat aqui, porque senão a gente não consegue desenrolar a resenha. Pé, estamos ao vivo. Diga-me. Vamos começar? Vamos. Então vamos. Você quer começar como? Você quer dar o nosso pronunciamento do nosso jurídico? jurídico? Boa ideia. Galera, como a gente tá... Vamos. Peraí. Pra Tá. quem não tá vendo, deixa eu fazer um apanhado geral do que Isso, aconteceu. Pra galera entender, né? Porque a galera não entendeu muito. Ó, galera, o que acontece? Semana retrasada, se eu não me engano, foi redisparado um e-mail para, acho que uma centena de pessoas, né? Mais ou menos isso aí. Não tem um número certo, mas muita... Porque aquilo lá vira pra mais... Então, muita gente. E durante, acho que 3 ou 4 dias, eu esperei um pronunciamento da Confederação, da IBJJF, da International Federation of Brazilian Jiu-Jitsu, acho que é isso. A câmera deu pica. Aí... E não aconteceu. Eu resolvi divulgar o que já tinha sido divulgado. Aí passou um tempo, a gente recebeu ameaça de processo. Vocês perceberam que a gente ficou cheio de... Não vou falar. Não. Aí recebemos ameaça de processo e aí algumas pessoas se pronunciaram sobre e hoje nós estamos aqui para comentar isso, né, Rafa? Sim. E agora o Rafa vai ler o nosso jurídico, nosso departamento jurídico nos indicou... Não, mas é sério, é porque foi o seguinte, a gente... Para explicar. A gente tem um advogado, a gente sempre teve um advogado, e a gente acabou consultando porque... Como advogado entrou em contato com a gente achou... Então, a primeira coisa foi para esclarecer que não era o Pé de Pano que estava fazendo uma denúncia. Porque é o que todo mundo falando. Denúncia do Pé de Pano. E aproveitando aqui antes que você fale, o que aconteceu? Uma página de fofoca aqui no jiu-jitsu americano aqui, ela sempre é sensacionalista e tá justo ela fazer o trabalho dela. Eu vou dar a dúvida de que foi erro de tradução. Quem traduziu o vídeo em português, quem traduziu para o editor, o jornalista, qualquer um que seja, e eles alegaram que eu acusei e que eu tinha provas. Eu não tinha prova nenhuma, a gente recebeu, como todo mundo no jiu-jitsu recebeu, e ninguém teve coragem de falar. Eu fui o único que teve coragem de falar. E não retiro nenhuma palavra do vídeo que eu fiz. Até porque eu nem emiti minha opinião. Mas hoje, por acaso, eu vou dar minha opinião sobre o ocorrido. Então era isso. Era para esclarecer que a denúncia, né, que vocês estão chamando isso de denúncia, não era do Pé de Pano, era um documento que foi recebido e a gente só informou. Então, gostaríamos de esclarecer o seguinte: como um canal de comunicação, nosso papel foi de reportar os fatos e não de produzir o conteúdo que foi reportado. Recentemente noticiamos que vários representantes de várias academias receberam certos materiais por e-mail. Nesse tópico específico, atuamos exclusivamente como meio de comunicação, unicamente reproduzindo informações que já foram públicas e amplamente recebidas pela grande maioria da comunidade do jiu-jitsu. Consultamos a equipe jurídica para garantir que nossas ações fossem apropriadas. Caso qualquer uma das partes envolvidas deseje tomar medidas adicionais, sugerimos que entre em contato com a Delegacia de Crimes Cibernéticos para verificar a autenticidade do material. Se o material for considerado falso,
é essencial investigar e identificar a fonte das mensagens fabricadas. Por outro lado, se o material for genuíno, é crucial determinar quem vazou essas conversas pessoais. Enfatizamos que o nosso objetivo como veículo de mídia foi apenas noticiar os fatos. Qualquer investigação adicional sobre a origem ou autenticidade do material deve ser conduzida através dos canais legais, especificamente Delegacia de Crimes Cibernéticos. E é isso. Exatamente. Agora, a gente recebeu umas ameaças via WhatsApp e e-mail, dizendo que se não fizer isso, uma besterola aí que a gente... Tu abriu, Rafa? Não, né? Não. Nem eu também não abri. Não recebi nada, você... Eu só respondi a pessoa e falei, ó, eu sou cidadão americano falando do território americano, recebi no território americano a informação, estou divulgando de um canal americano, sediado aqui, agora saiu de New Jersey para Orlando, e eu moro ali em Tampa. Então, não retiro nada do que eu falei, até porque não falei nada, só li um papel, tá? E hoje, por acaso, resolvi dar a minha opinião dos fatos. Só que como a gente é honesto, eu entrei em contato com... Vou dar minha opinião sobre o fato ocorrido lá atrás. Por que o vídeo foi feito? O vídeo foi feito porque o vídeo... Eu gostaria de uma explicação da IBJJF, que é uma entidade que deveria estar cuidando da integridade do esporte, tá? Não veio. Depois de alguns dias eu resolvi redivulgar, que já tinha sido divulgado. E, sinceramente, eu não gostaria nem de ter explicação de árbitro nenhum. Eu gostaria de ter explicação da federação, que foi o que eu pleiteei, e do diretor de arbitragem, pelo cargo, nem pela pessoa, não. Só pelo cargo. A quem eu mandei mensagem, falei, me liga aí que eu preciso falar contigo, que até hoje não retornou. Por que eu fiz isso? Porque eu queria dar direito de resposta. Eu gostaria de ouvir o lado dele, mas não por algum motivo, que não sabemos qual, entendeu? Só que tiveram duas pessoas que foram citadas na conversa, não foi eu que citei, não, a conversa, e resolveram se defender, o que é justo e o que eu acho que tem que ser feito. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar na íntegra os dois vídeos, do mesmo jeito que a gente usou o canal do Rafa, que tem relevância e tem alcance para divulgar a denúncia anônima, que depois eu descobri que era anônima, eu achei que tinha um e-mail, mas o e-mail era caô, acho que criaram o e-mail para mandar e depois... Não entendo muito disso, mas acredito que tenha sido isso. Aí vamos passar aí. Passa aí os vídeos aí, Rafa. Passa primeiro? Ó, o primeiro... E eu vou comentar o vídeo, aí é minha opinião. Aí se os juízes quiserem me processar também pela minha opinião, eu não sei nem se tem crime de opinião. Mas Fala, galera, bom dia. Eu venho aqui hoje... Eu vou... Consegue colocar não? Não. Não, porque eu vou botar naquela TV lá para poder espelhar. Pra gente poder passar. Você consegue ver aqui, ó. Beleza. Aí tá bom, Tá? Eu vou botar pra galera ouvir. Vai, vamos lá. Se estiver muito alto, vocês dão um toque aí, vai. Fala, galera, bom dia. Eu venho aqui hoje para falar, né, dar uma resposta a um podcast que foi feito. Esse e que citou meu nome, né? Júlio e principalmente o nome da Jeff Team, que aí realmente me fez vir aqui e falar, né? Eu vou falar a verdade, eu não vou estar falando aqui de supostamente alguém fez um fake news, ou fulano que escreveu, ou ciclano, enfim. Eu vou falar o que realmente aconteceu, né? Para que todos fiquem esclarecidos com isso, as pessoas que não vivem ali os bastidores entendam melhor. Bom, quando ele fala da Jeff Team, ele fala de vários profissionais
muito qualificado para ser GF Team. Porque a GF Team não está preocupado em trazer... Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Até falei com um amigo meu da GF Team. A gente conversou. E desde já, eu não toquei no nome da GF Team. A gente não tocou o nome de ninguém, na verdade, né? Não, mas eu não toquei e não tem denúncia contra a GF Team nenhuma. Por acaso, o diretor de arbitragem é da GF Team. Só esse fato. Porque na fala dele diz que falou da GF Team. Não é porque o cara é parte da GF Team que representa a GF Team. A GF Team é uma equipe enorme, eu tenho muitos amigos lá. Meu filho, o Renan, ele treinou na GF Team, competiu pela GF Team, na academia do Serginho, que é um cara que eu gosto muito, fez um vídeo também, o direito dele de defender os amigos dele, tá tudo certo, não tem nada a ver, mas eu quero deixar aqui isso eu quero deixar bem claro, eu nunca falei um ai da GF Team. Zero. E eu também nem vi nos print, na conversa, não tem nada de GF Team. Tem um cara que eu continuo achando que deveria dar explicação, tanto a BJJF quanto esse cara, até para se limpar, até para se defender. Não acusei ninguém. E também que a galera tá com a dificuldade de... Antigamente eu achava que a galera tinha dificuldade de interpretar texto. Não, hoje tá pior. Agora tá com dificuldade de interpretar fala. Não, hoje tá muito pior. Porque teve um cara que botou lá numa mensagem assim, cara, ó. já tinham me falado. Eu falei assim, ó. Não estou... Falei duas vezes, não estou acusando ninguém. Repito, sim. Não estou acusando ninguém. Aí o cara falou, está acusando sim. O Dudu que faz os cortes, ele ainda fez assim, ele falou, Rafa, os caras vão cair matando no pé de pano porque vão falar que é ele que tá fazendo a denúncia. E a gente assistindo, vê que não é, mas os caras vão falar, foi o pé de pano que fez a denúncia. Não tem problema. Eu não fiz denúncia. Se eu tivesse, faria também. É porque eu não tenho, e não posso confirmar nenhuma da veracidade daquilo lá. Exatamente. Como a gente, quem tem... E também não tenho nem que fazer isso, eu não sou... Inclusive a gente vai falar depois que tem a do outro... Como é que chama o outro cara? Solta aí, porque dá pra não atrapalhar só isso aí, isso. Só pra não atrapalhar, porque eu não falei nada da GF Team. Continuando. E depois eu vou dar a minha opinião sobre a fala dele. Qualquer academia pra GF Team, a gente... Ou eu conheço o trabalho, ou algum professor credenciado conhece o trabalho e traz pra GF Team. Ponto. Outra coisa, eu nunca indiquei árbitro nenhum para a IBJJ. A IBJJ contrata o árbitro ou o coordenador. O Pedro Arruda, o Bruno Alves, o Oscar, como foi citado aí, foram contratados pela IBJJ. Eles são árbitros da GF Team. Eles lá são árbitros da IBJJF. Perfeito? Outro esclarecimento. Há 20 anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, quem é árbitro de uma equipe não arbitra da mesma equipe. Correto? Então, a única vez que eu arbitrei uma luta de uma aluna da GF Team foi no Rio Open, não recordo o nome agora, mas recordo muito bem da luta e das atletas. Foi entre a Vanessa Oliveira, da GF Team, que hoje reside em Abu Dhabi, contra o atleta do Chico Mendes, que na época dava aula em Londres. Também não lembro do nome da menina. Enfim, eu estava saindo porque a Vanessa iria entrar e o Álvaro, que era o coordenador da época, falou assim, Júlio, eu preciso de você. Fica aí. Eu falei, mas é da GF Team, não tem problema. Você hoje não errou nada. Eu preciso que você fique aí. Beleza? Beleza. Essas foram as palavras do Álvaro Mansur. E daí eu fiquei sentado e o Múzio de lateral do outro lado. Começou a luta, o árbitro central errou, porque a Vanessa raspou e não teve os 3 segundos. E daí eu e o Múzio levantamos e tiramos o ponto da Vanessa. A Vanessa perdeu nesse dia. E eu continuei com a minha cabeça tranquila e erguida, porque o certo é o certo. Assim, eu sempre caminhei na minha vida profissional. E os fatos agora, os 2 fatos que aconteceram com ele, com esse cidadão, foi numa quarta de final de um Mundial, ele lutando com o Cavaca, eu sentado de árbitro de frente para a luta, o Fabiano Gaudio atrás da luta e o Muso diante, árbitro central. O Cavaca dá uma chave de pé, não cruzou, ele bate e diz que cruzou.
né? E aí o Muzi não viu, chamou eu e o Fabiano para decidir ali. Eu, como estava de frente, falei, Muzi, ele não pode decidir a luta. O Cavaca não cruzou. E mesmo se tivesse cruzado, não é ele que tem que acabar com a luta. É você que tinha que esperar e acabar com a luta. E eu falei isso para ele, dei essa explicação para ele. Esses 2 episódios foi o que teve com esse cidadão, né? E falar ali de a arbitragem, que eu prevaleço eu tenho força aqui para escalar. Pô, não tenho força de ninguém, cara. Não tenho força de nada, não escolho ninguém, né? Agora, hoje de um tempo para cá tem vídeo. Eu duvido algum árbitro que seja coligado a Jeff Team faça algum mau caratismo, porque é diferente de errar. Errar, eu erro como todo mundo erra. Agora, mau caratismo, má intenção na luta, que quem está no meio conhece, da Jeff não tem. Eu assino embaixo. Ou é só alguém pegar algum vídeo e mandar para mim. Beleza? Então, eu venho aqui em nome da Jeff Team, em nome dos professores que trabalham pra caramba. A única coisa que eu quero é respeito, porque eu tô há 50 anos nisso aqui, né? Preparei a estrada para quem está vindo aí e tendo todo sucesso como o jiu-jitsu está tão grande. Então, esse é o respeito que eu quero. E teve um podcast no qual ele comandava também, né? E pediu para que eu fizesse o podcast. E na hora eu falei para ele que respeitava ele como lutador, né, mas não compactuava nada com o que ele falava no podcast, não fui dar entrevista. Então acho que esses 2 acontecimentos que teve entre mim e ele foram tô de cabeça tranquila, certo do que eu fiz o certo, e a vida seguiu. Então, eu quero aqui, mais uma vez, falar que esse cara é um mal, né? Uma coisa ruim que traz pro jiu-jitsu, né? O cara fala num podcast que, não tem nem certeza de nada, então ele vai ter que provar. Já tem advogado, né? Já entrando em ação para resolver esse problema pra gente. Então, quero aqui só dar uma resposta para os meus comandados da GFT, né? Meus professores, meus atletas, meus pais dos atletas também, né? E que, infelizmente, esse cara, né, realmente é um boca de latrina. Beleza, galera? Tô deixando aí em português e inglês o texto. Espero que vocês vejam e podem comentar. Um bom dia a todos. Eu não tinha. Boca de latrina? Eu não sei. Ele tem dificuldade séria de se comunicar. Não deu para falou nada com nada, ninguém entendeu nada. Mas eu vou continuar com a minha ideia. Eu não tinha visto isso aí, não, tá? Eu não sabia que ele tinha me atacado pessoalmente. Ah, não? Não. Eu vi um comecinho muito confuso que ele fala. Essa história que você chamou ele foi pra resenha Black Belt? Eu vou falar. A história da luta é mentira dele. Ele tá mentindo. A história da luta foi assim. Eu lutei com o Cavaca. O Cavaca pode comprovar. Eu mandei uma mensagem pra ele, não sei se você vai ver. De última hora, assim. Eu lutei com o Cavaca. Teve realmente um lance de cruzada de perna que depois foi vista como... no vídeo, os juízes vieram falar comigo, realmente o juiz errou. Realmente eram os 3 que estavam lá. Só que a história que aconteceu, eu perguntei pra ele o que ele viu. Na boa, sem briga, ele falou que não viu. Agora ele tá falando que viu. E perguntei o Gaudio falou que não viu. E nesse dia eu nem reclamei. Mas depois os juízes vieram com o vídeo. Só que aqui, eu não tinha visto que ele tinha me atacado e vou continuar ainda com o meu pensamento. Não, mas continua igual. Os caras estão até falando aqui, ó, não cai na pilha, pé. Não, mas agora que vai ficar legal. Do negócio. Ó, eu não conheço o Júlio intimamente, pessoalmente, mas as pessoas que eu conheço dizem que ele é uma pessoa muito séria, dizem que ele é uma pessoa muito correta, tá? Ao meu ver, esse vídeo dele, por ele, eu acho que ele não viu o vídeo. Alguém falou pra ele falar. Por quê? A GFT não foi citada, e eu defendo aqui a GFT como coisa, e vou defender ele.
Ele não deveria ter Não, tinha um print lá que os caras faziam alguma coisa. Alguém falando dele. Ele não tem nada falando. Sim, exatamente. Ao meu ver, eu não tenho nada pra falar contra ele. Nunca ouvi história, não tenho prova, nada. Mas as pessoas que eu conheço, que são pessoas que eu gosto, adoram ele, diz que ele é um cara super. Já falaram, até nessa época aí, dessa confusão que ele errou na minha luta lá. Errou ou fingiu que não errou, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte: até nessa época o cara veio falaram comigo, falou: não, o Júlio é uma pessoa sensacional, jamais faria isso de propósito. Se por acaso ele errou mesmo. E ficou tudo certo. Então, aqui, eu vou falar, dentro do que foi colocado aqui, ele não tem nada a ver. Nada a ver. Não foi ele que falou, alguém falou dele. Como eu acredito que alguém possa falar de um líder de equipe para se limpar, para se dar bem? Isso é normal. Pode ser você lá. Eu acho que os conselheiros dele aconselharam ele errado. Ele deveria ter falado assim, ó. Quem que falou que é o diretor de arbitragem. Como ele falou ali, ele não indica ninguém, ele não escolhe ninguém, ele tá tudo certo. Eu acho que ele não tem culpa nenhuma. Eu acho que ele não tá envolvido em nada. Se for minha opinião pessoal. Hoje é minha opinião pessoal. Eu não tenho prova, não tenho nada, nem para limpar ele, nem para culpar ele. Mas se eu tivesse que escolher hoje, eu acho que o Júlio não tem nada a ver com isso. Hoje. Se amanhã aparecer outra coisa, eu mudo de ideia. Mas hoje, se tu fala assim, pé de pano, o que você acha? Eu acho que o Júlio não tem nada... E não deveria nem ter feito esse vídeo aí, que esse vídeo aí ficou meio tosco, que ele não fala nada com nada, não se explica. É porque, na verdade, ele tentou explicar um negócio que não tem o que explicar. Ele é explicado. Eu acho que alguém falou pra ele, o pé de pano falou mal da GF Team, falou mal de você. Aí ele botou isso num bolo e falou. Pode ser. Então, tá aqui a minha opinião. Aí hoje eu falei que ia dar minha opinião. Minha opinião sobre o que foi falado... não foi o Júlio que falou, o que foi falado sobre o Júlio, tá? O Júlio, na minha concepção, não tem nada a ver, independente dele ter me xingado, ele pode falar o que ele quiser, a minha opinião não muda. Se algum dia vier aparecer alguma coisa, aí eu mudo de ideia. Hoje, eu acho que ele não deveria ter se pronunciado, eu acho que ele foi induzido ao erro. Pode ser. Minha opinião. Posso colocar... Como é que chama o outro? Rodrigo Totti. Eu vou colocar o vídeo dele agora, tá? Quem é o Totti? Ele tá na história? Ele é outro também. Ele é juiz da BJJF? Árbitro? Ele também é outro que... Fala pessoal, alguns dias tomei... Galera, isso é mais curto pouco, tá? Mas é importante a gente... Ele, por exemplo, como também não tem a oratória boa, igual o Júlio também não tem, ele lê um texto melhor. Tudo bem. E só para vocês entenderem, é importante a gente colocar isso daí, porque a gente convidou esses caras para vir aqui, o Pé. Você chamou eles? Não, eles não. Esse cara aí eu não conheço. Tá. Não, a gente convidou... Ninguém conhece, pessoas... Eu liguei, eu falei com pessoas da GF Team no telefone, falei, ó, não é isso. Não falei nada de GF Team, vê o vídeo. Ó, e teve um amigo meu que eu falei no telefone e eu falei assim, ó, se tiver qualquer coisa que eu falei da GF Team, eu me retrata agora. Ele viu o vídeo e não tem nada de GF Team. Então... Não falei nada da GF... A GF Team é uma entidade que está acima de todos os seus participantes, é uma entidade que ganhou respeito e tem o meu respeito. Vou te falar mais. Dentro de todas as academias, as equipes hoje, a que eu mais respeito é a GF Team. Vou te explicar o porquê. Não compra ninguém, faz as coisas... Então, elogio ao Júlio a forma como ele lidera a equipe dele e todos os líderes da equipe. É um elogio. Só que as pessoas querem atacar... Sabe o que a pessoa quer? Quer atacar o mensageiro. A mensagem não é minha. É igual o carteiro vir na tua casa entregar uma carta que você vai perder a tua casa, tu quer matar o cara porque ele tá querendo roubar a tua casa. Então aqui, de todas as equipes, todas as equipes hoje grandes, que a GF Team é grande, é a equipe que eu tenho mais respeito, que eu admiro mais, e os caras que são da GF Team sabem que eu tenho vários amigos lá, é a que eu mais admiro e respeito hoje.
E não conheço o Júlio intimamente, mas respeito o trabalho dele. E, de novo, se o pé de pano tivesse que falar alguma coisa, mas na tua opinião, o Júlio não tem nada a ver com isso. Não acredito que o Júlio obrigue ninguém a nada, que peça ninguém para fazer nada desonesto. Não acredito. Isso é a minha opinião. Eu vou soltar aqui o Rodrigo, o nome dele? Rodrigo Totti. O cara que caiu no jiu-jitsu aí do nada, ninguém conhece. Fala pessoal, há alguns dias tomei conhecimento do envio de um e-mail anônimo que foi disparado para diversos líderes de equipe com acusações gravíssimas e mentirosas que ferem minha honra e meu caráter. Já são 15 anos que me dedico à arbitragem, me abdicando sempre de estar nos finais de semana e datas comemorativas com a minha família, amigos e equipe. Nesta minha carreira como árbitro, sempre trabalhei com muito comprometimento e seriedade, fazendo o meu melhor e sendo o mais justo possível. Assim fui conquistando respeito e credibilidade dentro da nossa comunidade. Demorei um pouco para vir aqui me manifestar, mas devido toda a repercussão, eu venho aqui esclarecer os fatos em respeito à IBJJF, aos meus alunos e amigos. Nesse meio anônimo, estou sendo acusado de apostar nas lutas nas quais eu entro para arbitrar. Acusações essas covardes e levianas, feitas através de um print que foi modificado e descontextualizado. Não sei a real motivação dessa pessoa, mas ficar claro que inventaram uma história dessas há dias do Mundial me parece ser para tumultuar o evento. Agora vou compartilhar com vocês aí o print desse anônimo aí, né, que fez essa calúnia, está me difamando. Esse é o print tirado de um grupo completamente informal da IBJJF, um grupo com mais de 50 pessoas do mundo inteiro, muitos aí nem árbitros são. Eu já saí desse grupo em 2022, quer dizer, já tem mais que 2 anos que eu saí desse grupo. Mas vamos lá, acompanha aí esse print, ele foi modificado, tá pessoal? E agora eu vou mostrar para vocês o print original. Essa conversa aconteceu no dia 27 de novembro de 2021, exatamente quando ia começar a partida Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores da América. Como era um grupo informal, ali era praticamente uma resenha, né? Praticamente não, era uma resenha de futebol, completamente descontraído, um zoando o outro. Paçoca é um amigo paulista aí, que trabalha como árbitro na Federação Paulista. Ele é palmeirense, então eu brinco que já apostei com ele, dou uma intimada ali, brincadeira, resenha no Rogério, se ele quer apostar também, enfim. Seguindo a conversa, logo de imediato, eu falo isso quando a partida está começando, faz 1-0 o Palmeiras, tio Chico entra na conversa aqui falando 1-0, e aí a galera já vem dando gargalhada, enfim. Pode ver que isso já foi tirado do e-mail printado, né? Esse 1-0 já não aparece, ou seja, o rapaz editou também, né? Essa parte. E agora segue todo o contexto, a continuação, né? Como era uma simples resenha de futebol, uma zoação, brincadeira. A galera já vem caindo no pé, o Flamengo perdeu, o campeão foi o Palmeiras. Já vem várias figurinhas, várias brincadeiras em relação à partida. Essa é a realidade, pessoal. Foi simplesmente uma brincadeira, uma resenha em um grupo informal, e a resenha era sobre futebol, Flamengo e Palmeiras. Isso aconteceu no dia 27 de novembro de 2021. Existe um outro print, né, que foi enviado, sendo que ele é completamente falso, completamente inventado. Ele não é de grupo nenhum, seria de uma conversa, né, particular ali do diretor-geral da IBJJF, que trabalha lá no escritório nos Estados Unidos, com alguma pessoa. Essa conversa nunca existiu. Se tivesse existido algum tipo de conversa, né, do diretor com alguma pessoa, né, falando sobre esse esquema de manipulação de resultado, de favorecimento a alguma equipe, nós já saberíamos quem é a pessoa que está por trás de toda essa trama, toda essa história. Então é um print completamente aleatório, completamente inventado, para colocar meu caráter aí, minha honra e de vários outros integrantes aí da arbitragem em xeque. Para finalizar, a ocorrência policial foi feita, as autoridades já estão investigando o caso, meus advogados já estão tomando todas as providências cabíveis. Fica aqui meu agradecimento a todos que me mandaram mensagens de apoio. Um grande abraço, pessoal. Tem um erro tem um erro aí, né? Ele falou que
Vou dar minha opinião aqui. Também, não tinha dado. Vou dar minha opinião. Pede pano, tu acha que os caras apostam hoje, eu não sei porque eu não tenho outra, mas isso é fácil saber, todo mundo sabe. Há um tempo atrás, os juízes apostavam. Tu acredita que alguém entre lá e prejudique o outro por causa da aposta? Acho que isso nunca existiu. Nem dos piores, porque tem muito pessoas com... O cara tem que ser muito filho da puta pra fazer uma Não, dessa mas também, isso nunca nem foi cogitado nem dentro dos caras. Não foi. O Totti, ele tá envolvido? Não acredito. Só que ele também... Sabe quando tu tem conselheiro ruim? Ele demorou a ouvir o conselho e fez uma defesa ruim. Porque ele falou que o print foi modificado. Não, o cara só tirou de contexto. Não tem nada falso, é verdade ali. Ele apagou o que não interessava para ele. Essa denúncia perde um pouco de credibilidade na intenção. Por causa de ter tirado o print de contexto, claro. Mas não na falsidade ainda. Porque aí no final ele fala, é falso e é falso. A opinião dele, e tô acreditando nele por agora. Tá entendendo? Sim. Porque não tem uma prova. Sabia, não sabia. Isso é opinião. Se ele falou que ele fizeram... O boletim, isso é bom. Boletim de ocorrência, isso é bom, que é a mesma coisa saber. que o nosso advogado falou pra ser feito. E a gente tá cuidando de fazer isso lá no Brasil também, porque eles têm que ir investigar. Nós não somos... Ou quem fez, ou se é falso, ou se é verdadeiro. Exatamente. E, cara, se for falso, legal pra caralho. A gente volta aqui e fala assim, ó, lembra aquela notícia lá? Exatamente. Porra, era falso. Ó, fulano que fez, não sei o quê. E a gente vai falar com o mesmo peso que a gente deu Agora, minha opinião, esse negócio aí de aposta, nem se ele, eu acho assim, tá? Nem se ele tivesse apostando, essa é a parte que eu não concordo com a denúncia. E eu nem enfatizei isso aqui. Eu não acho que essa parte da aposta é um big deal, é um grande problema. O grande problema é, na verdade, a IBJJF e o coordenador de arbitragem nos prints que foram lá. Não as pessoas que são ele próprio. Ele mesmo não veio se defender. E foi ele que eu liguei. Que eu queria uma explicação dele. Não me atendeu. Sempre me atendia, sempre falava... Aí agora resolveu não falar. Ó, o Atlas Training Team tá falando aqui, e eu vou falar só para esclarecer, porque ele fala, ó, detalhe que o print que ele mostrou, o original no WhatsApp tem um fundo e o que ele mostrou tem outro fundo. Não, mas cada WhatsApp você bota o teu fundo. Porque depende de quem tu tirou. Tem uma parte lá do coisa que... O que eu consegui ver é que num outro print, a pessoa que fez o print é aqui dos Estados Unidos. Que a hora é a hora dos Estados Unidos e lá é a hora do Brasil. Isso foi uma coisa que eu consegui ver. Que eu falei, mas a hora tá errada. Aí eu vi que era a hora da época diferente, igualzinha que tem diferença da... E ainda te digo mais, é da Califórnia ainda. Então, galera, eu recebi muitas mensagens, tá? De pessoas que já foram da arbitragem, corroborando algumas coisas, mas tudo mais a ver com a parte do coordenador de arbitragem, que tem lá que ele bota que ele bota o cara que cuida das filhas dele pra arbitrar assim. Aquilo lá que ele tinha que explicar. Que esse é o mesmo cara que fala, que foi acho que um dos primeiros prints que a gente pôs. Porra, pai, nos primeiros 2 minutos já tem que dar uma vantagem, depois arruma uma punição, pegada ilegal. Não sabemos se nenhum print desse é verdade, a gente queria explicações. Foi isso que eu vim aqui. E eu não vim aqui pedir explicações de árbitro, não. Eu vim pedir explicações do diretor de arbitragem e da IBJJF. Por acaso, quem citou os nomes foi os prints. O print está certo ou errado, poderia ser apurado. Seria super interessante ser apurado. Exatamente. Só que a explicação... Felipe Salgado, tem que ter provas pra jogar merda no ventilador assim, pra punir todos os envolvidos. Não, tem que pedir satisfação. Tem que pedir investigação. Que foi o que a gente fez. Exatamente. Se é falso, beleza, mostra aqui, ó, é falso, tá tudo certo. E
E o pior que é engraçado que eu falei assim, não estou acusando ninguém, não estou acusando ninguém. Aí vem um cara e fala assim, tá acusando sim. Mas como é que pode o cara tirar a minha palavra e botar dele? A opinião dele, tá certo. Mas o que eu tô falando assim, todo mundo recebeu. Não é uma coisa que eu recebi escondido e eu divulguei. Todo mundo recebeu, ninguém teve coragem de falar. O que eu recebi de mensagem de ex-árbitro falando, pô, Pé, obrigado por ter feito isso. Posso ler sem falar o nome dos caras? Não Não vou falar o nome, não. Tá, mas Não vou falar o nome de ninguém, não. Porque tá com o nosso advogado também. Porque vocês têm que entender que tem 5 lados, né, da história. A verdade é essa. Tem o lado da denúncia, que foi o que a gente leu aqui. Tem o lado de cada um dos caras. Tem o lado de cada um de outras pessoas que estavam envolvidas, que via de longe. Então é complicado. É complicado. Mas, ó, junto com o bolo todo, chegou uns caras que eu não vou citar nada de detalhe pra não arrastar os caras pra isso daqui, mas são pessoas que, como eles mandaram mensagem no Instagram, a gente sabe quem é, a gente conhece e fala, realmente esse cara era árbitro da IBJJF. Fala, Márcio, gostaria de agradecer e parabenizar a coragem de sempre estar abordando os assuntos mais polêmicos, sem medo do tão famoso cancelamento que todos têm medo. A respeito do escândalo da IBJJF, eu, como ex-árbitro, sei que tudo é a mais completa verdade e, como você bem falou, não vai dar em nada, por causa da idolatria que os brasileiros ainda têm pela IBJJF. Contudo, acredito que esse escândalo chegar no mercado americano, poderíamos ver um desfecho diferente. Venho então pedir que você faça esse podcast em inglês. Então, o meu intuito nunca foi prejudicar nem a BJJF, nem ninguém. Meu intuito foi ser apurado, porque, igual ele falou, sabemos que é verdade, tem muita coisa que a galera sabe. Só se você não sabe provar, você não pode acusar. Eu sei de muita coisa. Não. Só que eu não posso provar, não vou acusar. E eu não acusei ninguém, eu só pedi investigação. Eu pedi que a BJJF investigasse. Eu não pedi nem que a polícia investigasse. Que a BJJF procurasse saber, prestasse mais atenção, só que a BJJF cagou. E o diretor de arbitragem continua fazendo o trabalho. E as pessoas que não eram para se defender, estão se defendendo. Sim. De novo, outra pessoa agora, tá? Parabéns pelo posicionamento, a coragem eu já conhecia. Sobre o que eu ouvi, eu posso falar tudo verdade. Me retirei antes de me queimar. Uma das pessoas... ele fala umas outras coisas aqui, mas que vai dar muito detalhe, eu não vou ler. Eu conheço todos os nomes citados. Um breve resumo. Não posso falar também. Tudo que é falado é verdade, tamo junto, irmão, conta comigo. Isso estava engasgado há muito tempo, embora eu tenha falado muita verdade na cara do coordenador antes de sair. Então, eu não tô aqui, daqui eu não tô dizendo nem que é verdade o diretor de arbitragem, não. Eu queria só que viesse a público alguém para explicar, bota o print para jogo, faz uma auditoria no se eles fizeram um boletim de ocorrência com a polícia de crimes digitais, não sei o quê, vai ser apurado. Isso é ótimo. Tomara que apurem tudo, né? Vamos apurar o e-mail, o print, quem mandou e quem fez o print. E o mais engraçado é que tem... Até engraçado, tem 2 caras que foram citados no print, que são 2 caras que eu gosto muito. E por acaso... Eu já tenho problema com a arbitragem desde essa época aí, que o Júlio falou ali, que é aquela história que ele falou, não é bem, acho que ele não lembra, mas eu lembro, porque quem apanha não esquece. E não teve nem confusão esse dia, não. Eu saí do tatame, esperei a coisa esfriar, fui em um sozinho, fui nele sozinho, falei, pô, o que tu achou? Ele falou, cara, do meu ângulo eu não vi. Agora ele já tá dizendo que ele falou, que não é ele que manda. Mudou a história toda. E fui no Gáudio, o Gáudio falou, pô, Pé, do meu ângulo eu não vi. E o Gáudio, não sei se... Não é o Patrick Gáudio, não, é o pai do Patrick Gáudio. Ah, o pai do Gáudio. O pai do Gáudio. E falou, e com o outro árbitro, não falo, nunca falei, acho um péssimo. Felipe Salgado, Pedro Arruda, Espantalho não se pronunciaram ou não aceitaram participar. Você chegou a falar com algum deles? Eu mandei mensagem pro Pedro Arruda. Tá. E ó, tá aqui de novo, hein? Quem quiser vir aqui se defender vai ter o dobro de tempo que a gente teve. Estamos ao vivo agora, se quiser, manda um Não, mas se alô quiser aí, marcar,
Se quiser marcar, quiser trazer papel para ler, Perfeito, se quiser trazer também. advogado para falar, aqui vai estar aberto. Não, advogado pra falar não. Vem aqui, vem falar, porra. Então advogado tá. pra Quem falar manda é o não, Rafa, eu porra. não mando porra nenhuma. Trazer Mas advogado. Aí os caras vão mandar o advogado vir aqui bater papo com a gente? advogado não fez nada. Tipo, né? eu não vou falar Apesar não, mas que eu vou mandar meu advogado aí. Mas apesar esclarecer. que eles também não fizeram nada, então não Não, mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, mas o cara pode vir aqui e falar assim, porra, ó, isso daqui é um fake absurdo. Olha isso aqui, pé. Olha isso aqui, pé. Isso aqui é uma merda. Porra. E se a vocês gente vai olhar e vai tiverem... falar assim, caralho, olha que absurdo. E se eles tiverem a prova... Ninguém tá tomando lado aqui, não. E se vocês tiverem a prova de tudo, eu boto tudo aqui o mesmo tempo. Vocês não querem vir... Vocês não são bons de comunicação, não tem problema. Manda uma carta, o Rafa lê na íntegra, igualzinho te leu a outra. Mandar print verdadeiro, comparado com falso, a gente mostra aqui tudo o que foi. A gente está aqui para divulgar informação. A informação que vem é uma denúncia. Isso quer dizer que a denúncia é verdadeira? Não. Quer dizer que tem que ser apurada. Exato. E só que, até hoje, o que falaram foi assim, isso aí faz muito tempo. Eu não falei que era de hoje, não falei que era de ontem. Uhum. Eu não falei que é de amanhã, eu não falei nada. Faz 2 anos, né? Muito Mas tempo. eu não podia fazer 10, mas eu não falei nada. Eu não fui o cara. Não. Eles, entendeu? Então, aí, falando 2 caras que estão citados lá, que é o Rogério, que é da GF Team, e o Pelé, que também, ao meu ver, eles não têm que se defender, porque da boca deles não saiu nada. E o áudio que tá lá, eu ouvi, me mandaram. Não tem nada, eu não vou divulgar porque é coisa pessoal, é brincadeira, não tem nada a ver. Falei com a pessoa que recebeu o áudio e que rebateu o áudio, ele confirmou tudo. E o Rogério não tem nada a ver com isso, tanto é que os juízes têm medo de arbitrar a luta do meu filho. E eu não deixo alguns arbitrar, um por falta de técnica, outro por falta de não acreditar na idoneidade. Mas aí é problema meu. Os juízes que eu escolhia para arbitrar, é o Pelé e o Rogério. Então, quer dizer, não é todo mundo que tá jogado no mesmo balaio. Eu confiava no Pelé e o Pelé já deu ponto, conta e tudo. O Pelé é meu camarada, não tem problema. Mas não vem jogar nas costas de quem não tá. Não tem nada, não tem nenhum print falando que o Pelé fez alguma coisa. O Pelé cobra um dinheiro, fala, tá me devendo dinheiro. Podia ser um dinheiro de um açaí, dinheiro. O outro é que fala, você ganhou... tá me devendo da luta do Galvão, alguma coisa assim. Mas que também, de novo, esse não é o fato que me enche os olhos, que todo mundo tá achando. Se o cara, vamos dizer que o cara aposta, por exemplo, o cara, de repente vamos dizer que não é ético, mas o cara aposta na luta que ele não tá arbitrando, com um amigo dele, eu não vejo isso um grande problema, que tá todo mundo vendo, todo mundo... Não é isso. Não. O problema seria se tivesse prova falando assim, ó, caraca aí, roubei pra ganhar $10. Assim, é dinheiro de mixaria, cara. Não vejo isso. Só que as denúncias contra o diretor de arbitragem, que ele bota o cara que toma conta dos filhos dele pra arbitrar no lugar de um cara que é bom, isso é uma coisa que a gente precisa apurar. Ele falando que não vai botar porque não sei o que lá, precisa apurar. Eu não tô dizendo... Vou repetir, não tô acusando e muito menos condenando. Pode ser falso? Pode. Pode ser verdadeiro? Pode, a gente não sabe. Tem que apurar dos dois jeitos. E eu adoraria que a gente chegasse aqui, apurasse tudo e fosse tudo falso. Olha só. Vinícius de Moraes. Galera, se vocês quiserem mandar... Eu vou ler as do Instagram daqui a pouquinho. Se vocês quiserem mandar alguma coisa aqui no chat, já manda, tá? Vinícius de Moraes. O Mundial tá bem aí. Qual a credibilidade agora? E aí o outro lá falou, pra tumultuar o Mundial. Qual é o meu interesse de tumultuar o Mundial? Nem no Mundial eu vou estar. Teve uma galera que falou, ele quer aparecer. Nem Instagram eu uso. Como é que eu quero aparecer sem usar Instagram? Luan... Aí, sabe quanto tempo eu não posto uma coisa no Instagram? Mais de 5 anos, eu acho. Mentira, que postei não, na semana você passada. posta. Aí foi a única coisa que eu postei. A única coisa que eu postei no Instagram foi o negócio da BJJ que falou mentira lá. Aí foi a única vez que eu liguei pro Rafa. Rafa, você pode fazer que eu nem sei fazer mais. Rafa, você pode fazer um post falando isso pra rebater essa parada aí, que eu não falei isso? Aí ele, tá, beleza. Então foi a última vez que eu postei alguma coisa. Luan Eric dos Santos. Os caras têm uma parceria gigante porque um monte de gente famosa do jiu-jitsu se isentou de falar. Um monte de gente e ninguém falou nada sobre esse assunto. Então, existe um existe um corporativismo não dos líderes de equipe, tá?
Eu liguei pra alguns... Não, eu não precisava. Por que você acha que canal nenhum, e eu não tô falando assim, o fulano falou, canal nenhum falou sobre isso. Eu não precisava apurar nada, porque eu não sou investigador. Eu poderia vir aqui e perguntar como eu fiz. Mas os caras podiam sair uma notícia assim, suspeita de não sei o quê. O que acontece? Allegedly. Todo mundo sabe que existe um corporativismo na arbitragem, tanto é que todo mundo que foi defender os árbitros é árbitro, não teve ninguém de fora. Uhum. O silêncio foi total, tanto para um lado quanto para o outro, tá? E vou explicar minha opinião. Aí o que eu fiz? Para não ser injusto, eu liguei para alguns árbitros e falei assim, fala, irmãozão, tu viu essa denúncia aí? O cara, pô, vi. O que tem de mentira absurda aí? O cara fala assim, pô, tem umas coisas ali que, porra, não aconteceu daquele jeito, mas, porra, a maioria tem lógica, pá. Fiz um apanhado. Por quê? Eu tinha a minha opinião. Uhum. A minha opinião, eu já vi muita coisa ali acontecer. Eu tô nesse mundo, todos esses árbitros aí são moleque perto de mim. Eu arbitrei final de Mundial. Arbitrei final do absoluto brasileiro, o Xande Ribeiro. Isso é 2004, esse cara nem faixa preta não era. Pro cara ser árbitro tem que ser faixa preta? Tem. Pode ser faixa marrom também. Tá. Mas não precisa ser bom, não. Se for ruim, é melhor. A BJJF promove os ruins. Tanto é que só fica ruim, né? Aí uma vez eu tava conversando. Eu e um outro faixa preta famoso, eu não vou falar o nome dos outros que não tem nada a ver. Aí o cara falou assim, pro presidente aí, né, que é o Siriema aí, falou assim, ó. Porra, Siriema, tu só faz merda. Nenhum árbitro bom fica trabalhando com vocês. Aí ele falou assim, ó. Aí ele falou assim, tu acha que eu quero esses caras aqui? Esses caras são bons demais. Eu quero os que não fede nem cheira. O cara falou isso na nossa frente. Aí esse cara desistiu. Ele nunca mais foi no campeonato. Nunca mais. Falou, não pode ser sério. O dono da empresa quer ruim, não quer bom. Porque o ruim ele consegue controlar. Só que aí, a minha questão toda é, o nego tá atirando no mensageiro. Aí você falou, aí voltando à ligação lá, liguei pra alguns árbitros, eu falei assim, porra, mas essa porra vai dar uma merda do caralho. Aí os caras falaram assim pra mim, com a maior calma do mundo. Que merda. Vai tudo continuar do mesmo jeito. Eu falei, não é possível. Com essas denúncias, o cara vai. Falei, não, a BJJF eu sei que gosta de varrer pra debaixo do pano. Debaixo do tapete. Mas todos os líderes de equipe sabem. Aí eles falaram assim, os líderes de equipe vão usar isso como leverage. Como é que fala isso? Como vantagem. Vantagem. Tipo, vai jogar, eles vão ficar quietos, eu preciso pra disso, hora que der alguma merda, vão falar, mas aquele cara lá... Só que tem uma casca de banana aí, que eles mesmos criaram pra ele. A hora que der uma merda lá na arbitragem, lá com algum queridinho dos líderes de equipe, se prepara que o pau vai cantar lá no Mundial. Isso aí eu tenho certeza. Eu conheço as feras, né? Tá todo mundo quieto, né? Tá todo mundo quieto. Uma hora que gritar, vão gritar, né? Ó, mas é ruim. Seria bom. Galera, tem quase 200 pessoas assistindo ao vivo. Manda mensagem. Vai mandando aí que a gente vai... Tô lendo o chat aqui, ó. E de novo, não tiro nada que eu falei. Pode mandar advogado, mandar e-mail, cartinha. Pode mandar. Cara, vocês esqueceram de um detalhe. Mas vocês vai mandar, faz direito, né? Manda entregar aqui, na porta de casa. Vocês esqueceram de um detalhe. A minha vida inteira lutei contra o sistema. Os caras estão entregando, estão processando a gente mesmo? Ameaçaram, né? Não sei. Eu não recebi nada. Mas eu recebi. Eu não recebi nada. E as pessoas esqueceram que de ofício eu sou lutador. Então eu gosto de uma briga. Se tá achando que ia mandar negocinho pra tirar vídeo, ameaçinha, não vai, irmão. Tá gastando tempo à toa. Eu vou brigar. E ó, se eu quisesse, eu poderia nem me defender, mas eu vou me defender, hein? Não, mas os caras têm medo de deixar like, Gilberto. É por isso. Eu tava 200 pessoas e 8 likes. É que os caras têm medo. Falam, não vou deixar o like lá, não, que alguém vai ver. E todo vou assistir quietinho aqui, e todo mundo tem medo. Pra você que tá aí assistindo quietinho,
que não gosta da gente, obrigado pela audiência também. E todo tá mundo tem medo de ser prejudicado pela arbitragem, uma sacanagemzinha aqui ali. E tem que ter mesmo, não culpo não. Cara, foi muito engraçado. Alguém mandou uma mensagem pra mulher do meu filho. Ó, tamo rico, pegamos $2. Ana Fernandes. Mandou um superchat de $2. Leu que ela falou. Não, não falou nada, ela só mandou um superchat. Então pode mandar, Aninha, valeu. Mas pode falar que a gente vai ler o teu. Conhece a Ana Fernandes? Não, mas gostaria de conhecer pela coragem. $2 é um café. Um café pra mim e um café pra você. Tem café de $1 aqui? Não, né? Tem no Uau. Então vamos lá no Uau tomar café em homenagem à Ana Fernandes. O negócio é o seguinte. Uma pessoa, uma amiga da mulher do meu filho mandou assim: caramba, agora ferrou, hein? Quando o Renan for lutar, os juízes vão prejudicar ele. A resposta do meu filho pra mulher dele: eles já fazem isso há 7 anos, não vai mudar nada, eu vou continuar lutando do mesmo jeito. Se eu quiser ganhar, eu tenho que ganhar de muito. Olha a cabeça do meu filho. Caralho. Já. E a gente já sabe disso. E tem mais, hein? Eu vou lutar mais uma vez. Só pra provar pra vocês. E juiz, pode me roubar, que eu não vou nem reclamar. 0-0 já é do outro. Ganhar na vantagem, tu pode dar uma punição no final de vantagem e dar pro outro. Faz o que quiser. Que eu nunca dependi de vocês e nunca vou depender. Essa que é a raiva de vocês. Partiu Jackson Araújo. Tem que explanar mesmo. E não vão me calar com cartinha, com meacinha. Eu tenho medo de vocês, não tem mesmo. Eles mandaram uma carta pro pé. Pra mim não chegou nada, mas chegou uma pro pé de pano, dizendo que tinha... Semana passada, né? Tinha 24 horas pra tirar o vídeo do ar. E digo mais. Funcionou? Num processo, o Rafa que ele não tem nada a ver com isso. Tudo quem trouxe foi eu e tudo quem falou foi eu. Joga pra cima de mim. Não tem nada não, tamo junto. O Rafa é sujeito homem, ele bancou tudo, não arregou. Porque geralmente as pessoas têm essa tendência. Dá uma regadinha. Não, mas eu não me conformo que agora, algumas coisas calar... que funcionam no Brasil, eles acham que funciona aqui. Igual, mandaram pro pé. Tem 24 horas pra tirar esse vídeo do ar. Já tem quantas horas? Já faz uns 5 dias, né? Então, tudo bem. Aí mandaram outra. Porque a primeira funcionou tão bem, né? Que aí resolveram mandar outra. Irmão, se vocês estão pagando pra isso, paga não. Claro que não tá pagando. Paga isso não. Aí não vou nem falar nada pra não dar mais problema. Os caras têm medo de falar pra não se queimar. O Mundial continua com a mesma credibilidade. Partiu Pardal Podcast. José Rocha Neto. O problema é que a arbitragem é muito ruim. Tem poucos árbitros bons. Não, segundo os árbitros é boa pra caralho. Eles são pica. Lucas dos Santos. Lucas dos Santos é membro do canal. Valeu, Lucas. O que existe também em campeonato pequeno, quando o árbitro é da equipe de quem tá lutando, dar a luta para o oponente. Pra todo mundo achar que o cara é isento e super honesto. Também tem. Que é tão errado quanto, né? Exatamente. Porra. Corretor João Filho, o silêncio dos inocentes, que a gente falou que a galera fica assistindo quietinho. Mas eu não vou nem julgar, não, cara. Porque tem pessoas que não querem se meter em confusão e estão no direito deles. Só que eu, como um nome no jiu-jitsu, eu não consegui. Eu parei de. Quando foi que eu parei de fazer o podcast com você aqui? Puta, janeiro, dezembro? Antes. Foi dezembro, janeiro. Não, talvez novembro, dezembro. Eu não lembro. Acho que foi dezembro, eu acho. Acho que foi. Eu comecei a viajar. Ele falou que foi sem querer, mas ele esperou acabar o ano direitinho. Lá. Eu parei de fazer o podcast por vários motivos de tempo, de não estar mais acompanhando. Não é porque a gente brigou, a gente não se fala. De nada disso, não. Mas, cara, o mesmo motivo que fez eu fazer o primeiro podcast foi isso. E eu lembrei aqui que o Júlio falou lá o negócio de que ele negou a entrevista podcast. Não foi nada disso, não. Foi nesse ou foi no Resenha? Foi no Resenha Black Belt. Foi em 2016, se não me engano. 2017, 2018, alguma coisa assim. Eu fui pro Europeu e eu tava fazendo a entrevista lá. Com a galera assim, a câmerazinha e tal. E eu fiz entrevista com todo mundo. E ele falou assim, não vou fazer entrevista com não, porque tu fala mal de árbitro. Ele não falou que discorda, não. Ele falou, fala mal de árbitro. Uhum. E eu sou árbitro e eu defendo os árbitros. Foi isso. E eu nem...
Aí eu perguntei, mas o que eu falei? Ele não conseguiu, não sabe. Porque alguém falou pra ele, de novo, Sim. a assessoria que é ruim dele, os conselheiros são ruins dele, falou isso. Mas não é verdade que... e nada disso. Eu só critico quem tem que ser criticado Cara, e é engraçado. Lembra aquele negócio que eu conversei contigo em off? Que eu poderia fazer uma coisa muito pra prejudicar esses caras? Lembra? Sim. Eu não vou fazer. Não vai fazer. Mas entendeu que eu posso destruir uma parada braba? Não tem porquê. E eu não vou fazer porque eu não sou igual a eles. Não tem porquê. Ó, agora já dá pra ir no Starbucks, ó. Partiu Pardal Podcast mandou $5. Já tem 7. Yeah! Vai dar dois café médio já. Eu tô já. ficando forte, hein, cara. 2 café Aí, médio. ó, Eles querem que a gente tome um café aqui pra... Eu tô dando uma malhada aí, ó. Ó, gente, vamos tirar 2 minutinhos, vou descer com o pé ali, pegar um cafezinho com Red Bull e a gente volta. Aí fudeu. Ó, partiu Pardal Podcast. Trabalho sensacional do canal. Sigo todas as terças de programas extras. E semanas que vem tem novidades de doping, né, Pé? Ixi. Eu não sei. Não tô sabendo, Essas novidades aí eu não sei. Não tô sabendo. Gostaria de saber. Dá um refresh, tem mais like. Não, tá com bastante like agora. Obrigado, galera. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Engraçado. O que é HL? HL? É. World League. Não, HL? Não. Pé, você não vai assistir, Highlight. mas tem alguma luta que você quer ver o HL depois? Highlight, pode ser. Lucas dos Santos. Não, eu quero umas lutas no Mundial. Ele falou que ele não vai. Você vai assistir o Mundial. Você assiste, não assiste? Não. Nem as finais? Não tenho condições. Não tenho condições. Não, mas eu vejo... Pode ser que eu veja, Rafa. Pode ser que eu veja. Eu quero ver. Eu quero ver as lutas. Esse é um dos grandes motivos que o Pé parou de fazer a resenha. Eu não tenho condições. Porque aí acaba o Mundialzão no domingo. Aí o cara vinha terça-feira e falou: o que você achou? Você viu aquela raspagem de não sei quem, que não sei o que? Eu falo, cara, não vi. O que você achou da luta? O Pé vai falar assim: olha, não vi ainda, mas eu te falo que o Vitor Hugo era o favorito. Aí eu falei: não, Pé, o Vitor Hugo saiu. O Vitor Hugo não lutou. Então o que acontece? Eu quero ver as lutas do Mika Galvão. Eu quero ver as lutas do Tainan Dalprá. Eu quero ver a categoria pena que tá pegando fogo. Eu quero ver o Nenego lutando. Eu quero ver... Pô, tem muita luta que eu quero ver. E, cara, vou share aqui um momento meu. Ó, vou dar um exemplo. Tem uma federação aqui que tá crescendo muito, que é a Jiu-Jitsu World League. Tá crescendo muito. A parte de criança. O meu filho foi lutar, o meu menorzinho, esse final de semana lá. E olha como é que é a minha cabeça. Eu ainda hoje continuo acreditando que a BJJF é a melhor federação que tem. E eu defendo a BJJF, eu não vou nesses eventos para não... Eu não vejo meu filho lutar, porque eu acredito que a minha presença lá vai dar credibilidade pro negócio. O meu filho mais velho que dá aula na academia, leva as crianças... Ele pergunta bem, você quer que leve? Eu falei, eu por mim não levava, mas os pais querem. Eu falei, então você leva. Eu hoje ainda, agora, mais uma opinião minha. Pé de pano, tu acha que os caras da BJJF sabem da sacanagem? Eu acho que não. Se tem alguma sacanagem. Se tem favorecimento de arte. É um nível abaixo. Né? Exatamente. Tipo, eu acho que eles acreditam nas pessoas. Eles não são complacentes? Eu acho que ele escolhe os caras ruins pra ele dominar? Acho. Mas ele acredita ele prefere acreditar que aquele cara ali é honesto, que vai fazer tudo certinho. E eu não tô nem falando que não é. Mas ele prefere um cara desqualificado pra ele poder comandar, pro cara não ter voz com ninguém. Essa que é a minha opinião. Só que aí você fala assim, você quer prejudicar o Mundial? Não, eu quero que o Mundial seja muito bom. Quero que a BJJF continue crescendo. Só isso. Mas as pessoas acham que eu tô querendo prejudicar os árbitros. Não quero, não. Só queria que melhorasse os árbitros. Mas não vai pela lógica que é feita hoje. O Lucas falou um negócio aqui, ó. Vou pegar mais uma água aqui, porque aqui o... Não, agora... Ó, esse daqui, infelizmente, esse daqui você vai ter que devolver, ó, Pé. A gente acabou de ganhar $10 da Ariana Cruz. Essa daqui ela vai ter que falar, fazer traz de volta. Porra! Caralho, não aguento. Esse é só meu. Ela falou que esse aqui é só pro Rafa, que o Rafa é muito. O Rafa é muito inteligente nas colocações que ele faz. Foi isso que ela falou. Minha mulher pega o
o meu dinheiro pra dar pro Rafa. Porra, caralho. Tá jogando contra o patrimônio? Quer ver só? Porra, vou dar um esporro nela aqui. Lucas dos Santos. Ô, louco, Rafa, nem deu moral pro breaking news do Pé dizendo que vai voltar a lutar? Eu vou fazer mais uma luta aí, que eu tô dando a ramalhada. Aonde que você falou isso? Falei aqui. Agora? Eu vou lutar. Você tá zoando? Nossa, eu nem ouvi você Eu falar. vou lutar e vou botar todos esses árbitros aí pra arbitrar minha luta. Eu vou pedir, bota Caralho, aqui, ó. E vou falar assim, me rouba aí, ó, se tu conseguir. Sei. Cadê? Tem aplauso aqui. Cadê? Porra, tu tá mandando dinheiro pro Rafa. Tá de sacanagem. Pra mim ainda, pra mim. Rafa é rico, porra. Olha o estúdio aqui, ó. Porra. Olha só. Acho que ela apertou errado lá. Ela quis mandar uma mensagem, mandou sem querer. Ai, caraca. Pé, volta pra resenha pelo menos uma vez. A gente vai fazer, tipo, uma vez por mês. 45 dias. Mas tem que ter notícia. Nem fudendo. Eu dirijo 1h40 não, pra mas vir tem aqui. Que ter notícia. Porra. Tem que ter notícia. Ah, mas tu uma curte. vez por mês. Não, eu venho aqui. O mínimo aqui, que eu posso fazer é te pagar um almoço da hora. Eu venho vai. aqui pra comer com o Rafa, então. porra, pra gravar o A gente cacete. vem almoçar e aproveita e grava alguma coisa. O que você acha? Pé. Corretor João Filhos. Por isso que o Pé não pode ficar fora, pelo menos uma vez por mês. Jackson Araújo. Kainan, Vitor Hugo, Felipe Endro fora do Mundial. A IBJJF perdendo para o DCC ou perdendo para o doping? Ele quer me fuder, como eu não tenho informação. Mas a BJJF sempre vai perder pra lógica. A Ariano falou pra você tomar café e comprar um bolo agora. Com o meu próprio dinheiro, né? Com o meu próprio dinheiro. Tá vendo só? É isso aí. Manda mais. O almoço foi $100. Não manda não, hein? Você aí... eu vou te falar... Eu te falou isso a outra vez, né, Rafa? O IBJJF perde pra ela mesmo, porque ela não quer pagar, ela não quer melhorar, ela não quer investir. Ela só quer pegar o dinheiro. Então, o Kainan é campeão do ADCC, campeão mundial, campeão de tudo. Agora, se ele for dar um tour de seminário, ele vai fazer pelo menos 20 vezes o que o Mundial vai pagar pra ele. Que lógica tem isso? Ele lá, de repente o cara pensa, pô, não tô numa fase boa, preciso treinar mais, o ADCC tá logo aí na frente. Então você sempre vai perder. Agora, mete um prêmio de 100 mil. Então. Muda. E muda também a visão das pessoas. O jiu-jitsu hoje é visto como um terceira divisão. Então eu falo assim, sou campeão mundial. Engraçado. Isso, porra, aí tu fala assim, pô, é foda, né? Em 2002 era assim. Eu falava pros outros, pô, fui campeão mundial. Tu falou, tu ganhou o quê? Aí eu falei, medalha. Não, mas medalha como? Vai pra explicar pros outros. Foda. Eu não posso nem falar que eu ganhei um absoluto, eu ganhei uma moto, né? Uma Honda Bis. Pezão de uma Honda Bis. Lindo. Mas em 2003... Ridículo, né? Você desse tamanho andando de Honda Bis. Em 2003 eu fui campeão... Fui campeão absoluto e ganhei uma medalha. Uma medalha. Corretor João Filho, de novo, de Bombinhas. É por essas e outras que a IBJJF está sendo deixada de lado para outros eventos. É verdade, cara. Eu tem um tempo atrás... Eu posso falar não é breaking news, tá? News. Mas amanhã, deixa eu só confirmar o horário aqui para não falar bobeira. Amanhã, às 5h30 daqui, 6h30 do Brasil, é isso? Isso. 6h30 da tarde do Brasil, Vitor Hugo ao vivo. Aqui no MMA hoje, explicando a ausência ele vai dele explicar. Eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, aliás, quer ver? Eu vou ser mais... Indelicado. Não deveria, mas vai ser. De repente, idiota até, porque eu não lembro de exatamente o que eu falei. Vamos ver. Mas, olha só. Fala, Vitão. Tudo bom, cara? Tem vontade de bater um papo, desenrolar essa história aí de não ir pro Mundial, por quê, não sei o quê. Eu acho que dava um puta papo legal se você tiver a fim de falar, né? Tipo, dos perrengues, da escolha, por que vale mais, por que vale menos. Eu acho que tá bom já. Consegui sem me comprometer, nem comprometer o cara, né? O papo é esse. Ele vai vir e falar... Por que mas eu não aí fui, vamos lá. É assim que eu penso, é isso que eu acho. Aí vamos lá.
Perdeu o Meregali, né? Que é o cara do momento. Já perdeu 2 anos. Perdeu o Vitor Hugo, que é o atual campeão. Perdeu o Kainan, que é hoje um dos maiores na atualidade em ação. Qual foram os outros que falaram aí? Puta, o Felipe Andrew. Felipe Andrew. Campeão do Pan-Americano. Campeão mundial. Um dos caras do momento também. Ana Fernandes. Inclusive, ela mandou superchat pra gente, tá? Então, vamos responder ela com carinho. Muita coragem. Hoje as pessoas estão fazendo vista grossa de muita coisa. Vi outros canais tirando do ar o vídeo sobre o assunto. É porque receberam a ameaça. Receberam a mesma ameaça. E um deles, inclusive, falou comigo. E eu falei, gente, tira agora, porque essa briga não é de vocês. Não tem porquê. Então, vem pra cima de mim, gente. Fica não vai pra cima de canal, não. Vem pra cima de mim. Quem escolheu fazer a denúncia fui eu. Vem pra vocês estão entregando informação de verdade. Se qualquer coisa é informação relevante. Isso. Pro esporte. Just fun. Todos os eventos da IBJJF estão cheios, eles não estão perdendo nada. Os atletas deixaram de querer um legado lá dentro, só isso. Não, tá diminuindo, sim. Esse jiu-jitsu... eu tava no Pan-Americano, que não tinha ninguém perto na final. Eu só fui no último dia. Esse Jiu-Jitsu World League é um evento que, pra mim, tá longe de ser perfeito, mas eles estão conseguindo fazer uma coisa que ninguém conseguia antes, que era manter o horário das lutas. Então estão ganhando espaço, cara. As crianças estão adorando. Não, tá não mesmo? Não. As crianças estão adorando e tá crescendo. Eu não sei quem comanda, eu não sei qual a intenção, mas a IBJJF, os eventos normais que fechavam a inscrição muito antes. Pan-Americano, europeu, brasileiro, isso continua forte. Forte que eu digo de número de atleta. Mas de nome de atleta, não. A qualidade caiu muito e vai continuar caída por causa disso. Vai, galera. O Rafa me deixou aqui sozinho para pegar um chá e aí ele me largou aqui sem pergunta e eu não sei quem responder. Ele também não deixou nem aqui o negócio virado para eu ler. Essas paradas de você lutar aí que eu comi bola. Não, eu tô fazendo uma preparação física, não sei se vocês conseguem. Sacanagem. Cara, os meus alunos, eles me cobram muito de me ver lutando. E se me der vontade, eu vou lutar mais uma vez aí, mas eu quero botar esses árbitros aí, ó. Mas vai lutar mundial ou vai no Tampa Open? Não, tem que lutar direito. Tá. Pode ser um mundial aí, um brasileiro, um pan-americano, vamos ver. Tu pegou o negócio do Instagram? Tu abriu lá e não... Abre essa mão, Rafa. Lança um assado de tira pro pé. Pô, mas mandou semana passada. Tava bom pra caralho. Mandou. Pode reclamar, não. Não. Quando eu venho aqui, o Rafa... Ariana Cruz, concordo com ele. Tem que ir uma vez por mês almoçar com você, Rafa. Ela já quer se livrar de mim, a filha da puta. Pra deixar ela em paz. Dia de folga, né? Pra deixar ela em paz. Lucas, o Pé falando que ia lutar, o Rafa olhando o chat e respondendo o Pé no automático. Aham. Caralho. Pior que eu nem ouvi mesmo. Se um atleta ganha hoje uma moto no absoluto, é capaz do cara deixar de lutar pra fazer delivery. Nossa. Eduardo Vamos ver se tem premiação no Mundial? Vamos ver. Medalhas não pagam as contas. Felipe Salgado. Lucas dos Santos, Pé, você tá treinando firme? E você, Rafa, continua pagando mensalidade no Jacaré e não indo? Não, o Jacaré parou de me cobrar, ficou com vergonha. Treinando jiu-jitsu, assim, pra caralho, eu não tô, não, mas tô malhando pra caralho, que é pra começar a preparação. Eu só não tô... tá pica mesmo. Deixa eu ver aqui. Manda o duplo bíceps, Pé, Eduardo Ramos Pacheco. Não, mas eu não faço musculação pra ganhar músculo, não. Tem que sorrir, né? Faz isso não, porra. Delícia. Eu não faço musculação eu faço preparação física pra força, mais pro jiu-jitsu,
terra, tô aprendendo a fazer agachamento que eu nunca fiz na minha vida. Aqui, ó, meu preparador físico, ó. Respect the founders. Porque aqui, só quem começou lá, quando abriu, que tem essa blusa. Olha que top. Pô, Jacaré, eu sou fundador da academia, não tu tem nem camiseta fez, dessa. hein? Isso aqui é o capacetinho do Ludos lá, Diogão. Tamo toda segunda Pô, parte. a câmerazinha aqui eu fudi, eu fiz alguma aqui, coisa, ó. não tá fazendo ali no meião. Tô mandando errado. Toda segunda, quarta e sexta tô lá fazendo minha preparaçãozinha física lá. Segunda eu fiz, aí quarta, que é hoje, eu vim aqui, não ia dar tempo de fazer, eu fiz ontem. Tô todo lascado aqui por causa do Rafa. Os caras falando que eu tava falando de carne requentada. Cara, depois eu te conto a história com detalhe, eu tô com visita. Uhum. E fizemos uma carne no domingo, sobrou uma carne, não me deixaram jogar fora. Uhum. E no dia seguinte, no almoço, requentou e fez assim, tem uma carne aqui de ontem pra comer. Aí eu inventei uma desculpa, falei, não dá, no micro-ondas não dá. De ontem, no micro-ondas. Aí os caras estão reclamando, que eu falei, que nojinho de carne requentada. O que eu fazia, com fome. Na verdade, quem faz, meu irmão, faz um arroz carreteiro com o resto do churrasco. Não, aí é top. Na verdade, quem ensinou pra gente foi meu tio. Aí é top. Meu tio. A minha mulher faz costela, sobrou costela, ela desfia inteirinha aquela porra lá, joga no arroz. Meu irmão, arroz de costela. Aí é top. Renan vai lutar no Mundial, Jackson Araújo. Não, ele machucou a costela no Pan-Americano, ele se recuperou agora, começou a treinar tem uma semana ou duas e falou pra mim, pai, eu acho que eu vou lutar. Falei, tu vai tomar... Não é assim não, rapaz, Mundial não é sacanagem. Não, mas dá. Eu falei, não dá. Vai treinar pro ano que vem, vai começar a fazer uma preparação física. Porque quando ele começou a fazer um after school lá, então hoje ele demanda muito mais o tempo dele. Então ele tem que ajeitar o schedule dele para poder treinar para uma competição dessa. Também dá muita aula. Aí eu vou ver se agora eu consigo cobrir um pouquinho das aulas dele, dividir com ele, para ele poder treinar para pegar o circuito ano que vem todo. Legal. Ele tá novão ainda, né? Porque 24, 25 anos? 25, vai fazer 20. Leandro Menezes, pé de pano, fale sobre a diferença das guardas no jiu-jitsu de kimono na sua época para as guardas de hoje. Os guardeiros da sua época, como você, eram mais eficientes? Pergunta legal. Eram mais efetivos, né? O próprio Cavaca tinha a guarda efetiva, tinha o Roleto, que era também... Só que hoje, engraçado, tá mudando, né? Porque o Mika tem uma guarda ofensiva fechada, tá agressiva. Eu acho que não existe muito isso, cara. Época. Existe o lutador, que dá uma mudada na época. A galera começa a seguir, o caralho. Sim. É porque ele começou a fazer muito aquela guarda X, né? E muito de esperar pra raspar na hora certa. Aí fica meio... Não tá errado, é uma opção, mas não é o que, de repente, o cara quer ver, é mais agressiva. O Felipe Andrew tem uma guarda agressiva demais. Então não é antigo, são lutadores de épocas diferentes. Às vezes passa uma época sem nenhum lutador assim, mas aí vem, acho que não é briga de geração, não. Canal do JP, já tem um nome pra enfrentar na sua última luta? Eu não quero fazer... Se você fizesse uma luta de despedida... Eu não quero fazer luta casada, não. Quero lutar no campeonato. Quem quiser, você escreve lá. Ainda tem um absoluto que pode ser qualquer peso. Boa. Diego Monteiro. E agora ele vai ficar me perturbando. Pra que eu vou falar isso? Lógico. Eu tenho que fazer antes. Tem que... Igual a gente fez da última vez. Tipo, semana que vem, o Pé vai lutar. Pé, tu não acha... Diego Monteiro da Fonseca. Pé, tu não acha que independente dos eventos que estão pagando bem... Não seriam porra nenhuma se não tivesse sido campeão mundial da BJJF? Continua a mesma credibilidade da BJJF. O cara que se afasta da BJJF, o nome cai. Isso tudo acontece. O meu medo é daqui pra frente, sei lá. Vamos dizer que essa World League começa a crescer, começa a ganhar dinheiro e resolve investir. E mete um prêmio de $100 mil. Será que o nego vai continuar respeitando a federação que não está muito preocupada com o atleta? Só que, por exemplo, eu nunca fui, tá? Tô ouvindo dizer... Minha mulher até foi sábado passado. Ela falou, pô, cara, bem organizado, hein? É uma pessoa que só tinha levado ela no... Chama World League? Jiu-Jitsu World League. Eu só tinha levado... Eu levei ela num evento tão ruim a primeira vez que a gente nunca mais voltou. E nenhum outro. Aí eu só levei ela na BJJF.
E ela, com a visão dela, falou, cara, bem organizadinho, porque a esperança é que não seja organizado. Então eles estão chegando lá. Ah, é perfeito? Não, tem erro, como tem a BJJF. Mas se esses caras tiverem vontade de uma hora falar assim, não, a gente não quer só pegar o dinheiro, a gente quer construir uma coisa maior pro jiu-jitsu. E investir, pô, cara, pode desbancar sim. Toma um golinho disso aqui, é uma delícia. Vou ficar aqui na minha. Não toma um golinho disso aqui, você vai Obrigado. gostar. Não, você vai gostar. Começa Negando o patrocinador que mandou, pé. A Amazon mandou especialmente, falou, pô, pede pro pé provar isso daí que ele vai gostar. Cara, muito bom. Ai. Pé, na tua época, tenho a impressão de que guarda ser trabalhada com controle de 2 mangas. Atualmente parece ver mais controle misto de manga e calça. Você entendeu? É por causa da guarda X. Ah, tá. É por causa da guarda X. Pé de pano vai ter que lutar contra os adversários e contra os árbitros. Rafael Sempre Bastos. lutei, irmão. Isso aí sempre lutei. Ele faz sacanagem comigo desde sempre. Nunca. Ó, eu vou entrar lá no Instagram, hein? Desde sempre. Lá no Instagram agora, hein? Eu vou começar com o Instagram do MMA hoje. O Insta? Instagram. Pé. Felipe Azevedo. Pé, acredita que deveria ser votada uma nova diretoria para a IBJJF, assim com os árbitros-chefe? Não, isso... Então, eu vou dar a minha opinião aqui, o que eu acho. A BJJF não é uma federação, é uma empresa de eventos privada, tem dono. Então o dono faz o que ele quiser. Agora, se você me perguntasse o que seria melhor para o esporte, e até para a BJJF, seria uma coisa distinta. Uma empresa de árbitro distinta. Por quê? Vamos supor, o Dana White. Dana White, para mim, é um dos caras mais inteligentes de business que eu já vi na minha vida. Por quê? Ele fez o UFC se tornar a potência que é hoje, acreditando no que ele acredita e fazendo a coisa que ele acha que tem que ser feita. E aí você pega e... O que é o asset maior do UFC? A credibilidade. Não é... Se ele perde a credibilidade, ele perde tudo. O que o Dana White faz quando o juiz erra? Fala aí, Rafa. Mete a boca pra caralho. Mete-lhe a porrada. Sabe o que a BJJF faz? Ainda mais que não é do UFC, o juiz é comissão atlética, mas né? O UFC não poderia fazer o seu próprio árbitro se ele quisesse? Podia pra caralho. Podia mandar a comissão atlética tomar naquele lugar e... Mas vale a pena? Ele não podia comprar... Exatamente. Então, mas a arbitragem dele. Só que a credibilidade do UFC tá lá no alto quando não é ele que cuida dessa parte. Não tem... Só que a BJJF tem medo disso. Exatamente. Que, sabe por quê? O medo? Tem que gastar um pouquinho mais. O medo deles é sempre gastar. Então, o que acontece? O Dana White vai lá, o cara errou, ele xinga o cara e fala assim, não pode nem ver na televisão. Já viu uma entrevista dele assim. Esse cara não merece ver MMA nem na televisão. Por quê? Porra, o cara tá contra os árbitros. Mesmo que seja teatro, porra, é inteligentíssimo. Só que a BJJF, o árbitro errou. O que ele faz? Não, o árbitro é bom, Não. Bota aqui, esconde aqui, finge que não tem. Não vamos falar disso. É isso. O nome disso chama corporativismo. Ó, tem uma galera falando da Jiu-Jitsu World League aqui, ó. Vamos lá. Elemento Jiu-Jitsu. A Jiu-Jitsu World League tem um customer service muito melhor que a BJJF. Pé, o torneio dessa World League com caras que não vão pro Mundial esse ano, Meregali, Vitor Hugo, Kainan e Felipe Endo, não teria maior expectativa e nível do que será o absoluto esse ano? Seria ao buraco, né? Aí. Mas ninguém. Eles não têm. Eu acho que eles ainda não têm estrutura hoje. Mas imagina. É isso que eu falo. Os caras chegam pra esses caras e faz um GP no dia da final da BJJF? Já pensou? Não precisa ser no dia, não. Pode ser antes, depois. Só que mas pra confrontar de cara já. Não, mas aí você vai falar assim: quem é o verdadeiro campeão? Esses caras que lutaram entre si ou aquele que lutou lá? Aí a credibilidade... Ainda é o cara que lutou lá, mas isso vai mudando. Não, de nome sim, mas fala assim, peraí. É muito mais difícil ser campeão aqui. Aí tu começa a mudar a tua cabeça. Com o tempo vai... Exatamente. Roger Rodrigues de Oliveira. Nesse ano, como desfalcado de alguns atletas de primeira prateleira como Meregali, Vitor Hugo e Kainan, você acha que tem chance de algum levinho se inscrever no absoluto e vencer? Não.
Não. Ó, mesmo tirando esses caras, ainda é complicado. Tem grandes nomes. É muito difícil ser campeão O Gutenberg mundial. ganhou aqui, vai Vai estar Eric Muniz. Não sei se o Eric Muniz vai lutar absoluto. Mas tem muito cara duro. Muito cara duro. Que mais? Ó, Léo Silva, 4,99. Pé do céu, a gente vai ter que sair daqui e comer outro almoço. Pá, vou nem trabalhar mais. A AGP Abu Dhabi está começando a ter várias competições aqui nos Estados Unidos. Esquece. Não, mas eu tenho que ler a pergunta do Isso aí já estão... Tá, desculpa. Desculpa, ouvinte. Tô falando Léo merda Silva, já. Léo Eu Silva. tomei muito café. A AGP tô oferecendo, mas ele não quer. Café expressinho Red Bull. Expressinho Aí Red fudeu. Bull. Misturadinho assim, ó. Aí vou virar o Léo Dias. A AGP Abu Dhabi está começando a ter várias competições aqui nos Estados Unidos e crescendo, com ranking Grand Slam com premiações em dinheiro. Mas isso já tem há 15 anos. E não funciona O porque... que é a AGP? É a de Abu Dhabi. Aquela World Pro? É. Ah, tá. Só que eles mudam regra, eles fazem as coisas para ajustar pros países de lá ganhar. Eles botam os brasileiros. A chave lá é assim, aqui, por exemplo, no Mundial, como é que é? Entra todo mundo na chave, você divide os cabeças de chave melhor para um lado, e fica uma coisa justa. Lá eles pegam assim, ó, todos os brasileiros vão lutar entre si, só vai um. Aí os brasileiros lutam contra o americano, contra o não sei o quê, aí do outro lado vai Abu Dhabi, Azerbaijão, não sei o que lá, para chegar na final. Para dizer que eles estão. Então não dá para levar, não tem como ter que... Daniel Galvão, Jiu-Jitsu World League é baseado na Califórnia e tem vários eventos bons aqui no Texas também. Estão crescendo a cada evento. E aqui na Flórida também estão crescendo, cara. Por quê? Porque a BJJF peca em dar um customer service pro cliente. Quando você fala customer service, o que é? É te atender. Eu já fiz esse tipo, o pessoal para responder dúvida idiota. Eu já fiz esse desafio. Preciso levar minha faixa ou vocês dão faixa lá pra lutar? Eu já fiz esse desafio pra você. Pega aí, liga. Vamos fazer de novo? Vamos agora? Liga pra BJJF. Vou ligar. Acha o telefone da BJJF. 2024. Primeiro eu vou conectar aqui no negócio. Ó, maio 22 de 2024. Acha o telefone da BJJF. Caralho. E liga lá e pergunta assim, ó. Eu queria inscrever meu filho no campeonato. Tá. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Fizemos isso antes. Cadê? Desafio que eu faço aí. Como é que pode uma empresa dessa... É porque não quer, né? Não quer dor de cabeça, não quer falar, não quer atender e que se lasque. Porra, tem as paradas tudo do melhor, do bom, só não funciona, né? Assim que é bom. Eu vou ligar, boto no Viva Voz mesmo. Tu achou um número? Não, vou procurar agora. Tu tá fazendo isso tudo, tu não vai achar o número, pô. IBJJF Customer Service Number. Help Desk. Ó, entre em contato com a gente. Vamos lá. Tem um formulário. Pega o número aí. Não tem número. Vamos ajudar a IBJJF. Não tem número. Mas, é só um formulário pra preencher. Calma, uma empresa desse tá... Não vai achar, caralho. Tô te falando. Vou achar, pera. IBJJF Customer Service Number USA. Help Desk Membership. Help Desk. Eles podiam fingir, contratar lá na China um lugar para atender e falar assim, oi, aqui é BJJF, tudo bem? Como é que você tá? Já retornamos tua ligação. E mesmo que não retorne, foda-se, né? Você não acha um... Isso é inaceitável. Pior que não tem mesmo. Não tem. A gente tinha achado, lembra? Era um celular? Não, mas não funcionava. Não funcionava, mas era um celular. Mas tu deve ter achado algum lugar que é obrigado a botar um telefone. Ó, achei aqui, ó. International Brazilian Federation, mas não é um site deles, tá? É o que deve estar... Os caras falaram que a BIA, os alunos do pé vão lutar os eventos do Dead Bravo agora. Não, eles lutam a BJJF, cara. Eles vão prejudicar os teus alunos? Não sei, mas já prejudicavam antes de eu fazer. Não vai mudar muita coisa, não. Aí eu falo aos meus alunos, tem que ganhar de muito, hein? Finalizar, senão tá fudido. Ai, cara, pior que não tem mesmo, pé. Pô, queria ligar agora. A gente já fez isso, cara, antes. Não tem jeito.
International Brazilian Federation. Cara, nada. Exatamente. Pô, não vai dar, viu, gente? Eu ia tentar fazer... Opa, achei um número aqui. Ah, não, é o número da usada. Então, usada vai ligar pra... A usada tem. A BGF não. Tem o número da usada. Achei o número. Bus File. Company Profile Sales Contacts Competitor. 949-300-8663. Achou? Vamos ligar? Liga aí. Opa, chamou, hein? Tá, fala, quer falar? Segura aí. Tem que botar o alto-falante perto do microfone, hein? Não, de cima. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 949300866 Deixa um recado, ver se eles ligam de is volta. not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Hi, I want more information for sign up my kid for karate tournament. Can you guys call me back? Boa, Isso aí deve ser alguma área que é obrigada a botar um número. Não, do business ainda, não é de customer service. Tu tá no reporte de algum business. Ó, só falta tá com a caixa de mensagem cheia, provavelmente. Não, ninguém nem tenta ligar, a galera sabe qual Os caras, eles estão assistindo, por isso que eles não atenderam. Os caras, agora não, bota no mudo. Ai, cara. Ó, vou continuar aqui. BJJ Rota 47. Pé fez o que todo mundo gostaria de fazer e ninguém tem culhão pra fazer. E pior que eu acredito nisso, não é querer me gabar não, cara. Porque eu vou te explicar uma coisa rápido. Galera, pra vocês entenderem, eu fazendo isso aqui, eu só me fodo. Eu não ganho nada. Os hábitos que me odiavam me odeiam mais. Os caras da BJJF que não gostavam de mim gostam menos ainda. E os haters me odeiam. Eu só perco, cara. Teve um cara que falou assim, ele quer aparecer. De que eu quero aparecer? De quê? O que eu ganho? Ai. Ó, eu gostava de aparecer quando eu fui campeão mundial, quando eu entrei pra história, ganhando 2 absolutos. Isso eu queria entrar pra história, que hoje eu ando no campeonato, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou querer aparecer. Não, é verdade, não. Jiu-jitsu é isso. Os caras sabem, Sabe nada. Só quem é das antigas. Tu acha que o moleque novo sabe quem eu sou? Ele sabe quem é o Meregali, sabe quem é. Que mais? Henrique Royek, saudades de ver o pé na resenha. Vem aqui ver o circo pegar fogo. Porra, vocês estão vendo? Não. Anthony Bareia, Brasileiro Kids na CBJJ se encerram as inscrições com mais de 40 dias antes do prazo. No Brasil é impressionante mesmo. No Brasil O Brasil tem uma coisa, né, cara? A gente, por exemplo, vou dar uma explicação pra vocês aqui. No Brasil, um cara como eu, um cara como Roger, um cara como Jacaré, um cara como Xande Ribeiro, um cara como alguma pessoa que saiu lá do Brasil e teve sucesso e veio para os Estados Unidos e vive uma vida boa, independente de premiação, porra, enche os olhos de um moleque da favela. Que fala, que projeta, pô, cara, eu quero ter a minha vida mudada igual esse cara aí. Ou até vários outros que, uma galera aí que nem tem tanta expressão, que foi pra Abu Dhabi, dar aula em Abu Dhabi. Uma galera que vem pra cá e batalha e consegue sem ter sido muito campeão. Então isso tudo é um motivo das pessoas acreditarem, entendeu? Então no Brasil ainda tem essa visão. Aqui nos Estados Unidos deve ser difícil dessa visão pegar. Acho que mandaram uma indireta pra gente aqui. Simão Pedro 0710, mas provavelmente é uma conta fake, porque não tem foto, não tem nada. Se eu der um soco em... Eu vou ler do jeito que ele escreveu, tá? Escreve ruim. Se eu der um soco em eu mesmo e chorar porque doeu, posso me considerar forte ou fraco? Ou analfabeto? Eu não entendi. Eu ia até responder. Não dá, porque... Tu conseguiu entender? Se você decifrar... triste, porque a gente fala português que nem ele e a gente não mas tu consegue... Se eu der um soco em eu mesmo e chorar porque doeu,
Posso me considerar forte ou fraco? Eu não entendi. Acho que ele tá dizendo assim, tipo, se a gente tá atacando a gente mesmo. Ou... Eu não consigo entender. Eu não entendi o contexto. Não dá. Manda de novo. Simão, manda de novo, Simão. Bota Mas manda em português dessa vez. Bota no chat GPT e diz E pra fala ele assim, o que escreve que tu quer. pra mim. Não, nem escrever. Fala assim, eu queria dizer que ele fez isso, porque eu não... Como escrever em português? Não, escrever não é nenhum problema, é só... Porque se escrever errado, a gente consegue entender, né? Se o erro for português. Agora, se for o erro de botar as palavras juntas, aí complica pra nós. Vamos lá. Tirar as vantagens na IBJJF seria o maior ganho de todos? Não. Muita interpretação? Diego Não. BJJ Monteiro. Isso aí já foi feito em outra federação, ficou pior. Não é mexer na regra, no core da regra. A gente tem que o atleta se adaptar à regra. Não a regra se adaptar a cada atleta. São pequenos detalhes que precisava mudar. Vamos lá. Vitor Ricciotti. Vocês estão com medo de serem processados pela IBJJF? Mas ninguém falou nada da IBJJF. Não, eu acho que... Você falou alguma coisa da IBJJF? Eu vou te falar, se alguma coisa... A IBJJF poderia... Aqui não cabe, tá? No Brasil pode caber. Aqui não cabe o processo, mas eles poderiam... Como eles têm dinheiro, eles poderiam abrir um processo para fuder com a gente financeiramente. O que não é muito inteligente. Mas a gente não falou nada deles. Não, mas eles podem tentar. Bom, processo é processo. E aí, por acaso, a gente teria que pagar um advogado que é caro para se defender. A gente venceria com certeza aqui nos Estados Unidos. No Brasil... Tem mas até um áudio do nosso advogado aqui. Não, para. Não põe, não vou pôr. Eu sinceramente, conhecendo a IBJJF, eles nunca tentaram me calar. Aí agora eu vou falar. Sempre eu vim aqui, Rafa tá de prova, eu sempre critiquei, às vezes fui duro até demais. Eles nunca tentaram, nenhum e-mail, nunca me fuderam, nunca tentaram me dar uma sacaneada, nunca me bloquearam, nunca, isso eu não posso falar. Nunca tive uma coisa que prejudicou a minha academia, prejudicou meus alunos, nunca, não posso falar. Eles me tratam com o maior respeito, com o maior carinho, sempre, eu não tenho o que falar disso. Eles foram na minha academia. Eu vi. Eu até postei no teu Instagram, porque eles tinham pedido um collab com você e você não aceitou. Eles fizeram um vídeo, foram dirigir até a minha academia, fizeram um vídeo. Então, cara, isso você pode falar. Isso não tem sacanagem na IBJJF. Legal. Na arbitragem, não tem sacanagem da parte deles. Se tiver de outra pessoa, eles não têm sacanagem. Agora, que eles não querem investir, que eles não querem gastar, isso é minha crítica. O que é justo. Eles nunca me mandaram um e-mail. E, o cara é meu amigo pessoal. Poderia muito bem. Pô, pega leve aí, irmão. Isso aí tá... Nunca. Sempre me tratou bem, sempre respondeu minhas mensagens, sempre respondeu meus e-mails. Eu trato coisa... Eu tenho uma equipe também que é razoavelmente grande. Escreveu agora 100 atletas no Brasileiro Kids. Eu tratei de tudo. Eu trato com eles. Me respondem... A CBJJ do Brasil trata comigo direto. Eles são incríveis comigo. Não posso falar nada disso. E eu não acredito que eles fariam isso porque eles não são... Eles acham que eu tenho o direito de criticar. Até hoje foi isso que foi demonstrado. Agora, já essa galera aí já tentaram calar a gente. Não funcionou. Nem vai funcionar. Né? E escuta... Se rolar um pedido judicial pra tirar do ar, tiro também, não tem problema. Vou fazer o que a justiça pede. Vou fazer o quê? Se tá certo ou se tá errado é outra história, mas a gente faz. Deixa eu fazer. Mas vai pra julgar. A pessoa que vai julgar vai ter que sentar, assistir e concordar com o absurdo de tirar dois caras conversando do ar porque o cara não gostou que falou. Mas eu acho que ainda assim eles vão poder tirar no Brasil. Eles não têm o poder de tirar aqui. Eu acho que não também. A gente vai... Tu não é empresa, né? Tem empresa? Tem.
da MMA hoje? Sim. Então a empresa não tem poder aqui. Agora, eles podem dizer pro YouTube Tirar de lá. Isso. Mas é um juiz que faz. Exatamente. O juiz tem que... Funciona o seguinte. Em primeiro lugar, qualquer um pode processar qualquer um por qualquer motivo que você quiser. Se você quiser pagar... aquela coisa bonita que você vê em filme, né? Que você vai lá, o advogado pega a tua causa e faz de graça. Isso não existe. A não ser que seja um caso no Brasil ganho. existe. Não, a não ser que seja um Aqui caso não ganho. existe. Advogado não vai trabalhar de graça. Lá tem Entendeu? os caras que não tem o que aí fazer. É amigo, é diferente. Tá com a vida fácil. Mas qualquer um pode processar qualquer um por o que quiser. Eu posso falar que eu não quero, eu quero processar, vou mandar uma notificação extrajudicial, porque eu não quero mais que o pé de pano use o apelido pé de pano, eu quero que ele use pé de pano de pia. Então, entendeu? Vai funcionar? Não. Não quer dizer nada. Você tá sendo... então a gente vai entrar com uma ação pra tirar o canal do ar, tirar o vídeo do ar. Vai ter que entrar aí um juiz que vai decidir isso. E a gente vai tem ter que vai sentar. E teoricamente, no direito brasileiro, você tem direito à ampla defesa. Sim. Você tem que ser notificado. Tem que ser notificado. Pra você tem se prazo, defender. tudo, exato. Você quer contestar, isso aqui, Exatamente. tá tudo certo. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, o juiz vai ter que sentar, assistir a gente falar 1h30 e ele concordar que a gente ofendeu a dignidade da pessoa que a gente nem citou no final das contas, entendeu? Então, tipo, boa sorte. Vai com Deus. Que mais? Fred BJJ. Por que os líderes das maiores equipes não se posicionaram sobre esse assunto, na sua opinião? Então, algumas pessoas têm a teoria de que eles vão usar isso. Eu prefiro acreditar que eles não querem criar uma animosidade com a arbitragem para não ser possivelmente ser prejudicado no Mundial que é logo agora. Faz sentido. E o que também, essa cobrança de todo mundo se posicionar não é justa. A minha é de ninguém se posicionar. Eu não quero que todo mundo se posicione. Né? Como ninguém está... Cara, o Cavaca foi um cara que se posicionou. Cara, foi... eu achei muito legal. E não que ele... Outro cara que se posicionou foi o Serginho da Jeff Team. A gente podia botar o vídeo do Cavaca, quer? Seria legal. O Serginho se posicionou também defendendo, o que eu também acho legal. Eu acho meio muito corajoso. As pessoas que... Não posso falar. Posso falar? Não posso falar? Não posso. Mas Serginho é meu camarada. Serginho é meu camarada. Eu conheço ele antes do jiu-jitsu, começamos a treinar junto. Mas ele tem o direito dele, né? Não vou tolir o direito dele de falar, não vou mandar uma notificação extrajudicial. Serginho, você tem que tirar o seu vídeo do ar. Só porque me provocaram aqui no WhatsApp, me mandaram uma mensagem, não vou falar quem. Falaram, sabia que você não ia ler meu comentário, achei o comentário dele aqui. Pé de pano versus Melk? Não, porra. Os caras não desistem, né? Porra, já tô falando bem do Mika, tem 4 programas, caralho. Já inclusive, da história do Melk, já veio aqui e já falou, né? Tipo, pô, se fosse meu filho, de repente eu ia ter agido do mesmo jeito, lembra disso? Não vou. Sem caô. Sem caô, faz quase 2 horas que a gente tá na live aqui. Tudo que você tá brigando que a gente não tá falando, a gente já falou, tá? O pé tá peidando, vocês estão muito banho-maria. Responde os vídeos do Júlio e Totti. Já respondi, caralho, já fizemos, chegou agora na live, porra. A gente colocou o vídeo aqui, já falei tudo, já discordei, já concordei. Cavaca e Serginho também criticaram o programa. Você tá enganado. O Cavaca criticou a gente? Não. Nem um pouco. O Cavaca... O Serginho, eu não sei quem é, não vi, Cavaca, na verdade, o Serginho defendeu os amigos dele. Essa é a verdade. Então tá tudo certo também. E tá certo. 100%. Corajoso, mas tá certo. O Cavaca, ele não ficou do meu lado, ele não me apoiou, mas ele deu a opinião dele. Ele falou assim, ó, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Isso aí todo mundo sabe o que acontece. A verdade é essa mesmo, cara. É foda, ele nem entrou no mérito, ele não botou nome, ele foi inteligente pra caralho, cara. Foi inteligente. Mas eu não queria... Eu vou te falar, eu respeito o Serginho. Serginho eu respeito. Porque teve coragem de ir lá defender. Umas paradas quase indefensáveis. Não desse caso aí, mas das pessoas que...
Ai, cara, eu posso falar. Será que eu consigo vai pôr me aqui? fuder. Não fala, então. Roger Rodrigues. Pé e Jacaré foi uma luta que teria sido épica no Mundial, mas quando o Jacaré chegou na preta, o Pé foi pro MMA. Exatamente. Pé, com aquela guarda super ofensiva e o Jacaré com aquela passagem na pressão. Pé com aquela guarda super ofensiva e o Jacaré com aquela passagem na pressão. Brabos. É, cara, Jacaré é brabo Você demais. consegue, sem envolvimento, dizer, assim, como analista, quem teria ganhado? Ninguém consegue. Ninguém consegue. É igual falar Pelé. Você vai falar que é você. Pelé e Não, nem vou. Acho que ele tinha grande chance de ganhar. É? Só que tudo depende do dia, da Lógico. hora. Igual Messi e Pelé. A gente vai achar. Não, mas aí são duas épocas completamente diferentes. Mas se não aconteceu, você não tem Não, como. se não acontecer, eu concordo. Exato. Não tem como. Não tem como falar. Cara, eu ia tentar botar o negócio do Cavaco aqui, mas vai dar muito trabalho. Tá então, lá no Instagram dele. Entra lá vai aí. no Cavaco. Eu vou continuar aqui. Eu achei que o Cavaco foi muito inteligente na colocação dele. A Cavaco se comunica muito bem, diferente dos outros dois aí. Não é a crítica, não. Os caras só não são comunicadores mesmo. Cavaco é um cara Cavaco eu curto pra comunicador. caramba. Aí tu fala assim, Pé, por que o Cavaca se prontificou a falar? Fala, porque ele não está envolvido no campeonato, então ele não tem nada a perder. Exatamente. Então ele pode falar o que ele pensa. Só que a galera que está envolvida, ele fez uma crítica também, que o jiu-jitsu não evolui, que tem muita coisa errada, e eu concordo com ele em tudo que ele falou ali. Sinceramente. Um cara que eu admiro também, se posiciona, sempre foi. Também, eu gosto do Cavaco. Sempre foi justo, tentou ser justo. Ele não entrou no mérito de mensagem. Não tomou lado de ninguém, print, nem eu achei nosso, bem nem dos legal, caras. cara. Eu achei também. Eu achei bem legal. Achei bem legal. Ele é um cara muito legal. Eu gosto muito dele. O pai dele. Pô, são pessoas incríveis. Tartaruga, o Roger já tinha tomado o posto nesse momento. Naquela época, o Roger já tinha tomado? Então, eu e Roger fizemos... Logo depois que você vai pro MMA? Eu e Roger fizemos a final de 2003. E o Roger e o Jacaré vem em 2004. Que ele ganha o Mundial de 2003 de marrom. Peso absoluto. Eu lembro até que na revista eu falo lá, agora é ele, lá vem ele. Só que eu saio do Mundial de 2002 com a minha conta de luz atrasada de eu não conseguir pagar a conta de luz. Caralho. Então, aí eu tinha... E meu filho tinha... Renan tinha 5 anos. Porra, não tinha como eu brincar de jiu-jitsu, mas eu tinha que arrumar um jeito de fazer dinheiro. Foda, né? Então... Só que se eu tivesse ficado no jiu-jitsu, talvez eu tinha feito mais dinheiro. Mas futuramente. Então, ia demorar uns 10 anos. Mas né? na hora eu precisava de dinheiro na hora ali. Pra pagar as contas de luz, pra não sei o quê. Foda. Vamos lá. V Santos 05. Comparando a arbitragem de hoje e a da tua época, o que melhorou e o que piorou? Melhorou nada. E o que piorou? O que piorou foi o corporativismo, o amigo do amigo, o cara que toma conta das filhas do amigo. É isso. Antigamente, quando o Ryan ficava na alambrada, nenhum juiz roubava. Por quê? Era outros... Então, eu já falei isso aqui uma vez. Antigamente, você tinha que ter capacidade de aguentar a bronca. Do cara gritar na tua orelha. Hoje não. Hoje é um botão de pangaré, vai lá e arbitra. Porque a época mudou. Antigamente não. Antigamente tinha que ter culhão pra arbitrar. Henrique Ferreira. Sabe o que vai acontecia? ter a CPI dos árbitros? O povo quer saber. Sabe o que acontecia? O Saulo tava na arquibancada do Brasileiro, ninguém podia arbitrar a final. O nego, Saulo! Descia da arquibancada, botava uma camisa de bermuda e arbitrava. Por quê? Porque era um cara que tinha culhão pra ninguém ia xingar o juiz. E respeito, né? Ninguém ia xingar o Saulo. Era assim que funcionava. Era bom? Não é. Isso aí também não é legal. Claro. Mas do jeito que é hoje também não tá legal. Vamos lá. Mas eu quero... se vocês puderem me ajudar aí, vocês vê alguém defendendo a arbitragem que não é árbitro e não é aluno ou da academia do árbitro que está sendo defendido, eu gostaria de ver alguém. Algum povão falar assim, não, os árbitros são bons, eles são honestos. Eu gostaria de ver. Até para dar apoio para eles também. Vitor Riciotti, o jiu-jitsu chegou no seu limite de academias? Não, ainda vai crescer muito, mundialmente. Europa, Ásia. Tá preparado aqui, ó?
NM Rocha. Que se lasca a IBJJF. Queremos saber qual que foi com o Jean-Jacques. Esses esses aí são das antigas, que não esquece, cara. Ficam guardando as coisas. Não dá pra contar nada, né? Porra, eu não posso. A história real mesmo eu não posso contar. Porque tem pessoas envolvidas. Mas a gente não pode esconder, não dá pra esconder o nome? Eu podia um dia falar sem falar o nome das pessoas. Então fala sem falar o nome das pessoas, dá? Não, mas hoje não. Aqui tá. De graça, assim, não. Tem que ser uma coisa especial. Então a gente volta a fazer o próximo, a hora do jiu-jitsu urgente, a história, a verdadeira história. Foi a DCC? Foi. De que ano? 2001. A verdade sobre o ADCC de 2001, hein? Daqui lá mês. o último em Abu Dhabi. O último de Abu Dhabi. Ó. O Sheik tava lá. Caraca. Sheik virou pra mim, já contei isso. Sheik virou pra mim no vestiário e falou assim. Aí, falando em inglês, não falava uma palavra, entendia menos ainda. Ele falou assim, ó. Falou assim, do jeito que foi a luta lá com o Jean-Jacques, até eu te vencia. E eu falo assim, thank you, yes. Queimei o filme. Yes. Cara, eu nunca mais vou esquecer o que o Drysdale falou com a gente aqui. Que o cara chamou ele lá. E aí tinha um hall da fama, né? Ele abraçado com os maiores nomes. Não, isso era quem ele gostava, que ele via lutando. Ele chamava pra passar uma semana treinando Isso. Então você entrava lá, era literalmente tipo um quadro do hall da fama, assim, do jiu-jitsu. Dele. Ele com o cara... Hall da fama dele. Isso. Só pessoas famosas. Não, só cara foda. E aí o Sheik ia passando... Era o Sheik? É. E aí o Sheik ia passando e falando, ó... Esse aqui? Esse aqui? Guarda boa, né? Mas não bate com a minha passagem, não. Não, como é que era? Tipo, o Robert viu e ia comentando, tipo, sei lá, Roger Gracie, porra, esse cara tem uma pegada por cima foda. Aí o Sheik falava assim... Não batia com a minha guarda. Mas ele não conseguiu me montar, não. Era uns negócios assim, né? Tipo, o cara, e o cobrinha, rápido, né? A guilhotina desse aqui, mas com o meu pescoço não pegava. Aí o Robert fez assim... Falou, porra, não posso passar por isso. Não vou deixar esse cara fazer isso, Deu-lhe um amasso nele, no dia seguinte foi embora. Nunca mais voltou. Daqui a pouco ele vai falar que a gente que falou isso. Ele falou, cara, tá gravado. Falou, pô, procura aí, a hora do jiu-jitsu com o Robert Drysdale. Daniel Runner, você não tem receio que seus alunos e, por consequência, a sua academia sofram represálias? Já sofre desde 2000. Meu filho já sofre desde 2016, cara. E o mais engraçado foi meu filho falando, não precisa eu falar não. Ele falou, não liga pra isso não. Eu já sei que passa e eu já vem me fudendo há muito tempo, mas eu tenho que ganhar mesmo assim independente disso. Foda. Hendrik Ruster, tentarão te calar, te prejudicar e os caralho, mas seja forte, vença essa batalha com honra. Eles já tentam há muito tempo, mas eu acho que quem tentou e falou se querem sair, não é bom, mas esses caras estão tentando. Mas eu vou te falar, cara, eu vou ser sério, Rafa, eu tenho pena desses caras. Eu não posso nem contar a história deles, cara. Que os caras me contam. É de dar pena. Não dá, não precisa. Aí o cara me ligou aí esses dias e falou assim, esse cara, sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, cara, mas a vida, aqui planta, você colhe. Cara, eu vou contar uma história, tá? Vai querer me processar, mas isso é um fato. Não processa. Não, é história, aconteceu. Não tem nada demais, não. A minha mulher foi lutar um mundial. Isso tudo é achismo, né? Que a galera comentou comigo. Toda vez que ou meu filho vai lutar, ou minha mulher vai lutar, os árbitros conversam assim, quero ver quem vai segurar essa pica aí, ó. Porque eu reclamo, né? Eu sou um cara que tem uma voz ativa ali na BJJF, sou respeitado e tal. Aí falou, eu reclamo mesmo, eu grito e tal. Então é meio que difícil arbitrar. De um tempo pra cá, eu vi que o sistema ganhou. Eu tenho diminuído, mas nessa época eu era mais. E aí, dentro do vestiário, um árbitro chegou pra mim e falou assim, caralho, depois da luta, foi antes da luta, eu acho. Não, depois da luta. A minha mulher teve uma luta lá, a luta foi dura.
A mulher... A minha mulher fazia meia guarda, a mulher agarrou, segurou até o final e o juiz não puniu, porque minha mulher tava tentando raspar, o cara... Aí o cara falou assim, porra, o Totti, o nego falou assim, e quem vai segurar uma pica? Ele falou assim, se cair no meu ringue, tá fudido. Ele falou isso. Aí o nego me falou isso, eu não fui brigar não. Aí eu falei assim, irmão, eu ouvi isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu falei assim, eu mesmo, eu não vou fazer nada pra te prejudicar não, mas a tua consciência sabe que se você fez. E se você fez, a vida vai cuidar de tratar disso que você tá fazendo aí. Falei isso pra ele sabe disso. Vai me processar, eu falei pra ele. Aí, vai mandar notificação. Aí eu falei assim, aí eu falei pra ele. E depois disso, porra, aconteceu uma parada sinistra aí na vida dele, mano. Uma parada que foge do controle dele. Então, aqui se faz, aqui se paga, irmão. Eu, por mais que na hora eu fico com raiva, eu não consigo fazer mal pro cara. Não consigo fazer essas paradas que eles fazem, entendeu? E tá aí. A minha mulher vai continuar lutando até o dia que ela quiser. O meu filho vai continuar lutando até o dia que ela quiser. Eu vou estar lá pra defender eles. E eu falo... Esses caras só apitam coisa grande ou apita esses open da vida aí também? É porque ele é do Brasil. Aí eu falei assim, ó. Aí eu falei assim, quando for assim, irmão, me sacaneia, que eu sou capaz de me defender da sacanagem. Não sacaneia quem tá ao meu redor, não. Que aí é muita covardia. Mas a vida tá aí, irmão. Os cara têm a vida que merece. Como você tá de tempo? Eu? Tá tranquilo? Eu vou ter que arbitrar um campeonato daqui a pouco. Tá falando sério? Tá de sacanagem? Vou precisar puxar saco de coordenador pra arbitrar. Vamos ver. Rai Nascimento, Pé, tira uma dúvida. Isso se refere ao adulto, mas e na categoria Master? Tende a ser pior? Pior. Categoria Master é pior porque o Mundial Master acho que tem 24 horas, então tem que ter 48 árbitros. Se não tem 10 bons, imagina, eles botam qualquer coisa pra arbitrar. Vinícius de Moraes, vem cá, esse esquema de arbitragem era somente nas lutas de faixa preta ou nas faixas coloridas? Isso aí foi outra coisa que o nego botou, não tem esquema nenhum. Parece que é uma coisa, não tem esquema nenhum. Não são todos os até árbitros. Eu falei lá, a máfia da arbitragem, até mas isso aí, errado, né? Isso aí é thumbnail. Isso aí todo mundo faz pra chamar a atenção. Não é isso. Alguém falou, não pode ser máfia. Não, isso aí não tem máfia nenhuma. Aí tem nem que brinca. Faz uma brincadeira, que fala... Mas não tem uma coisa assim... você vai fuder fulano. Não é isso, cara. Não é isso, não. É mais uma coisa assim, falta de clareza de como são escolhidos os árbitros, quem escolhe, bota o amigo na frente, tira o inimigo, sacaneia um, abre a porta pro outro. É uma coisa mais branda que não dá nem pra provar. Isso aí não dá nem pra acusar ninguém do que eu vejo. Ariana Cruz, ele tá tranquilo, Rafa. Ele pode ficar aí mais umas 2 semanas, tá liberado. Ela falou 2 horas, tô brincando. Você viu que eu tô jogando fogo. Ela, em vez de estar trabalhando na academia, que hoje é quarta-feira, vai começar a aula de criança daqui meia hora, ela tá vendo o vídeo. Vou descontar a hora dela. Pelo menos é MMA hoje. Vou descontar a hora dela. Ariana, obrigado, viu? MMA hoje vale. Então, não é nada disso, não tem máfia nenhuma, a BJJF, do jeito que a BJJI colocou lá, tipo, luta comprada, ajeitando, não tem nada disso, cara. O processo é super idôneo. O que tem é gente. O que tem é corporativismo. De polícia. Agora tu fala assim... Fala da polícia. Agora tu fala tem assim... 1000 policial bom, agora 10 assim, filho da puta. Você quer acabar com a BJJF? Tem gente que vem pra mim e fala... Eu falei, não, cara, eu vou apoiar a BJJF até quando eu achar que tem sacanagem. Tem injustiça? Injustiça tem. O cara que foi escolhido pra ser diretor de arbitragem, ele tem condições técnicas de ser? Não tem. Isso é unanimidade, tá? Isso aí não é opinião. Isso aí até o próprio Júlio não acha. Até o próprio Serginho falou no vídeo dele. Não falou, mas falou, as partes técnicas, se merecimento... É isso, irmão. Não tem. Só que aí é opinião. Pro cara que manda, pro chefe da BJJF, ele é.
Ele é pelo que ele quer. Ele é. Então, Entendeu? Mas não, galera, a BJJF não tem esquema, a BJJF não compactua com nada errado, a BJJF tem falha, mas não tem nada de sacanagem, não tem nada disso. E se tiver sacanagem, alguém achar que tem sacanagem, os cara da liderança não tem conhecimento sobre isso e não tem prova também. Ainda que eles achem que tem, eu não posso mandar o cara embora porque eu tô falando. Porque alguém mandou um print. Eu só queria que investigasse pra galera. Vem cá, fica aqui um pouquinho, me mostra aí o que tu tem, deixa eu ver. Quer mostrar? Quero. Não quero? Não, beleza. Então agora vai ter que esperar a gente apurar isso aqui. Vamos procurar saber alguma coisa. Pelo menos é um cala-boca pro mundo do jiu-jitsu. Raio Nascimento, pé de pano. Não quero acabar com a BJJF, não, mas tô com ela até o fim. Até o final, que vai acabar. Não. Eu vou sempre apoiar. Eu não vou em outro evento. Roger Rodrigues, Pé, sabe por que o Margarida não foi dominante por mais tempo? Muitos nomes o colocam como top 5 da história. Cara, Da história? Não, isso aí é questão de gosto. Mas que ele foi um divisor de águas. Ele foi o primeiro cara que... Mais perto aqui. Ele foi o primeiro... Ele foi o primeiro cara que... Vou usar esses $20 que a gente ganhou pra comprar a capinha nova do microfone. Acabou de babar tudo. Ele foi o primeiro cara que fez essa disruptura de respeitar a faixa preta. Ele ia finalizando... Ele finalizou o Fábio Gurgel, que nunca tinha sido finalizado num campeonato. Cara... Mas você tá falando que essa parada de... Isso é atitude. De respeitar... Você acha que os caras, tipo... Não finalizavam o Gurgel porque respeitavam demais e não conseguia chegar na posição? Não, era postura de... Ou não queria finalizar o cara pra não desmerecer o cara? Não, claro. Todo mundo quer, mas fala, caralho, por se eu errar aqui... Entendi. Conservador, então, o cara ficava conservador. Perfeito. E ele falou assim... Caiu pra dentro. Quero que se lasque. Tanto é que ele perdeu um monte de luta por causa disso. Só que ele foi campeão, peso absoluto no Mundial. Legal pra caralho. O que faz o cara ser um lutador foda, né? Foi demais. Vai pra cima, ganha, perde, mas... Vai pra cima, o que eu tô né? falando. Eu não tô dizendo nem que ele é melhor 5, não é o que ele não é. É questão de gosto. Os meus 5 são um, os seus 5 são outro, os outros 5 são outro. Não tem uma regra. Tu ganhou X campeonato, tu é isso. Tu ganhou não sei o que. Não tem isso. Então é gosto. Eu gosto mais do Bochecha. Que o Bochecha fazia isso, aquilo e aquilo outro. Geralmente o pessoal da academia dele vai achar. Roger Gracie, a galera da Gracie Barra vai achar. Isso tudo vai ser assim. Só que tem uns caras assim... Eu acho, na minha visão, que o Roger tá acima... Não tem muita discussão. Entendeu? Porque da forma que ele fez. Eu acho o Bochecha. E o Bochecha... Eu acho o Roger, tipo, ou empatado ou, assim, 0,01 atrás. É pela forma que o Roger fez. O Roger foi lá e finalizou todas. O Bochecha foi mais... O Bochecha ia lá, ele ganhou um final, tal. O que é legal também, mas então... É a sua percepção. E tem outros caras, como eu falei assim, tipo o Bruno Malfacini, 10 vezes campeão mundial, você pode jogar ele lá, mas ele é leve. Tem o Rafa Mendes, que é um cara sensacional, que dominou de uma forma também, mas também sem finalizar finais com o jogo. Então são coisas que você A gente conseguiria fazer um top 20 justo? Não. Não, né? Você vai botar alguém que vai tirar alguém que não procederia, você vai usar o seu... Muita gente, né? O que eu fiz no meu podcast? Fala assim, você vai fazer os teus 5, mas não pode ser ninguém que tu tenha que já relação injusto, pessoal. Porque você não bota o Roger, fodeu, né? Você não tem ninguém pessoal. Por que eu fiz isso? Porque uma vez eles fizeram o melhor da década. Melhor da década. De 1990 a 2000. Aí eles perguntaram o grande nome do jiu-jitsu. Aí fulano, ciclano, aí fizeram... Aí eles foram fazer de 2000, mas foi 2000 a 2004. Que eu que dominei essa era, né? Mas eu tava dominando nessa época. E aí perguntaram pros caras, os caras falaram assim, tem a revista até hoje. Aí pergunta, André Perdeneira, quem é o número 1? Shaolin. Número 2, Pé de Pano. Pergunta Fábio Gurgel, número 1, Léo Vieira, número 2, Pé de Pano. Eu ganhei disparado. Eu ganhei disparado. Mas os caras sempre botavam o Denis primeiro. Exatamente. E outro cara em segundo. E aí por que ele não ganhava? Porque só o professor colocava ele. Então fazia muito pouco sentido.
Vamos pensar num sistema de pontuação. Tipo... É desleal. É mesmo assim? Porque tem cara que não ganhou pra caralho e é bom pra caralho. Tem o cara da BJJ Heroes que faz isso, ele tem uma pontuação lá. A gente já fez uma dessa, inclusive, não é sei verdade, quê. é verdade. E o que é desleal também, que, por exemplo... Porque, tipo, Margarida não entra na lista de ninguém, porque ganhou 2 anos só e parou, né? E ganhou de caras que estão na lista. Exatamente. Então teria que fazer um cruzamento de quem ganhou de quem ganhou de caras com mais pontos. Aí fica impossível. E não dá. Tá certo. Então seria desleal qualquer lista. Vamos lá. Jackson Araújo. Rafa, já assistiu o DVD do Jean-Jacques de Chave de Pé? Não. Os caras não vão deixar. Lá atrás, no comecinho da conversa, o cara fez assim, pra mudar de assunto e esfriar um pouquinho. A hora que os caras falaram, tipo, não entra na pilha. Um cara fez assim, vamos mudar de assunto. Pé, qual você compraria? O DVD do Gordon ou do Meregali? Ai, caralho. Pé sabe por que o Margarida bababá? Tá. Pô, esses dias atrás, se não me engano, teve um seminário do Margarida em São Paulo, no CT Macula, eu acho. Raí Nascimento. Que mais? Raí Nascimento. Sacanagens. Já rolou aposta onde um árbitro participou, esquema. Não, eu não acho que isso nem aconteceu. Eu acho que eles tinham um código de honra de arbitragem erradamente, que eles achavam, o cara que vai arbitrar não pode apostar, eu acho. Eu nunca ouvi falar isso, tá? Luta armada, vamos fixar, vamos ajudar a equipe tal. Isso não... Você pode ter uma desconfiança, mas nunca ouvi falar. Rafael Bastos, eu vi uma luta do Margarida finalizando e conversando com o corner. Tartaruga, finalizou o Gurgel em Kissimmee, Pan-Americano de 2002. Não, tá vendo? Informação falsa. Tá vendo? É? É 2001. Eu lembro porque... Mas não é tão falso. Eu lembro que a gente estava lá em Abu Dhabi. Aí a gente recebeu essa... O Abu Dhabi foi pertinho do Pan-Americano. Pé, quais são os 5 melhores DVDs que você já assistiu? Ivete Sangalo. Bruno Marrone. Ai, caraca. Cara, eu não lembro quem que mostrou pra mim. O Turman tava aí e ele mostrou pra mim o... Você gosta de música sertaneja? Gustavo Lima. Eu já ouço. Nunca tinha ouvido, moleque. Eu só conhecia de nome. Ele é o embaixador. Ô, moleque, era pra caralho, demais, cara. Não conhecia, não. Foda. Rafa tá informadão, não, né? Tipo, ele tá se aposentando. Ele já nem tá no auge mais, né? Tipo, não, ele tá o cara no auge. Dominou 20 anos o cenário da música e eu descobri ele agora. Não, ele é pica até hoje. O show dele enche pra caralho. É porque, tipo assim, falavam tanto que você não fica assim, foda-se, não vou ouvir essa porra. Porque o sertanejo pra mim é Zezé de Camargo e Luciano. Porra, tá. Chitãozinho e Chororó, tô atualizadão. Tá bem atualizado. João Filho, e o Hyron? O moleque chegou chegando? Chegou, né, cara? Agora nesse Mundial aí que vai ser interessante. Ele vai competir eu acho que ele tá de super pesado, eu acho. Vamos confirmar aqui, ó, só para não dar informação errada aqui. A gente tá dando muita informação certa. Aí para não dar errada. Gilberto, pergunta se o Pé de Pano tomou a tequila que ele recebeu no final do ano passado. Não recebi. Como não recebeu? Tá recebeu? Ele não te mandou? Não, a outra tequila. A outra, tá lá. Uma galera bebeu e ninguém teve uma pessoa. Você sabe que a galera deu pro durinho, né? Teve uma pessoa que ficou com diarreia. Por causa... Mas não foi, né? Ela bebeu outras coisas. Mas... Não. Tá propaganda legal. Meu irmão vai lá, toma umas doses. É que eu não sou muito... É que uma vez eu tomei um porre de tequila uma vez, cara, numa festa da academia, que, puta, eu fiquei com o cheiro... Até hoje o negócio faz assim... Precisa mandar um proper pro Pé agora esse ano, hein? Olha só... de podcast, eu só recebo hate, eu só recebo crítica. E tequila. Nego fica com raiva de mim, nego me xinga. Só isso. Olha só, cheguei agora. Não, mas a tequila não foi do programa, não. Alguma coisa aconteceu, alguma especial. Até hoje eu não sei quem mandou. Anderson Tim, cheguei agora. Pé, entrar em contato com você sobre essa polêmica ou ninguém disse nada, tipo esclarecimento por parte da federação? Ninguém. Eu pedi, não só da federação, mas todo mundo. Eu entrei em contato com quem eu conhecia.
Tem uns caras na arbitragem, não vou citar o nome, que... Então só eu e você aqui, pode citar o nome. Que no meio da arbitragem, eles têm a fama de não uma pessoa de muito caráter. Então eu não tenho muito tempo com essas pessoas. E elas sabem. Então eu não entrei em contato com alguns, mas alguns eu entrei e a galera... Roger Rodrigues. Meregali treina com o Gordon e já disse que não luta com ele, mas pelo ritmo de evolução, tu acha que ele chegará a ser melhor que o Gordon no sem kimono? Cara, ser melhor que o Gordon é difícil. O Gordon vem com uma dominância aí braba há um tempo. Mas não é impossível, não. Só que tem que fazer, né? Não adianta ficar na possibilidade. Esse cara que tem condições. Condições tem, mas tem que fazer. Vamos encerrando aqui, galera. Quem tiver pergunta, manda já, que a gente já passou de 2 horas, a gente vai encerrar já. Pergunta antiga, talvez tenha perdido a resposta. Jorge Miani. Qual o melhor faixa preta não campeão mundial? Rapaz, você tem que fazer um cálculo... Tem algum na cabeça aí? Não, mas tem que fazer um cálculo fudido pra não ser desleal. É. Cara, eu vou Tem algum nome que vem na cabeça que você lembra que não foi campeão mundial? Se vocês souberem algum aí, fala aí, galera. Comenta no chat. Não, aí. eu teria que fazer uma pesquisa, porque senão seria injusto demais. Mas que tem Fala nego... os melhores, tipo 2, 3. A gente não consegue lembrar um. Não, mas é porque se eu jogar por jogar quem eu lembrar, eu vou ser muito injusto, vão ter muito mais gente. Qual é o seu top 5 de árbitro ruim? Não fala, Pé. Não posso falar. Você quer fuder a gente, né? Caralho. Um deles já tá tentando processar aí, vai processar mais. Os caras estão... é verdade que tu prefere os árbitros do Mo do que do WBGF? Porra, cara, é difícil, hein, cara? Tá fudendo a gente, cara. Porra. Isso é bem difícil, cara, essa pergunta. Vamos deixar o clima mais mais de boa. Como está a obra? Porra, Pé de Chumbo. Nunca foi campeão mundial, Pé de Chumbo? Pé de Chumbo foi. Pé de Chumbo é campeão mundial da Master não conta, né? Não, ele é adulto. O cara já roubou hate de todos os Master agora. Master não conta. Por isso que eu tô falando. Ai, caralho. E a minha briga com o Zeferino? O Zeferino tava disputando os Open da IBJJF de Master. Aí eu falei, cara, tá uma vergonha, você tem 36 anos, cara, vai disputar de adulto, você não é o brabo? Aí disputou de adulto, perdeu categoria e ganhou absoluto. Eu falei, tá vendo? Mas ganhou absoluto de adulto. Falei, muito mais foda do que Master. Ele falou, cara, deixa os caras te ouvir falando isso, os caras vão ficar muito puto com você. Não, mas falou, cara, o Master é duro, cara. A galera fica puta comigo pra caralho. Mas não é a mesma coisa, Do Master é difícil não, demais. Mas não tô falando que é difícil. Mas não vale como... não dá pra tu dizer, não dá pra tu falar, sou campeão mundial. Você tem que falar, sou campeão mundial de Master. Exatamente. A galera fica Barbosa. puta comigo. Barbosa nunca foi campeão mundial? Barbosa é aquele de São Paulo? Ele nunca foi campeão mundial. Cara, eu vou te falar, tem uns caras aí, é foda que são da minha equipe, aí vai dizer que eu tô puxando sardinha. Fala, quem? Mas eu diria o Soca. Soca nunca foi campeão mundial? Não, porque ele era da época do Royler. Não tinha mundial? Tinha. Só que o Royler ganhava. Ah, tá. Então, é um cara que não entraria na lista do... Só que o Soca é um dos caras... Até hoje, o juiz dele é sensacional. Quem vê, é bonito de ver. O Soca tá onde? Tá aqui em São Paulo? Tá em Long Island. Long Island. Ah, tá. E vai no campeonato, o Rafa, ele é tão pica que ele finaliza já começou. todo mundo. José Rocha Neto, Master não conta? Por que não? Vai lá e luta de Master então e ganha. Eu não, sou faixa azul ruim pra caralho. Master é difícil pra caralho, cara. Muito difícil. Megaton. Tem campeonato que é mais difícil demais do que de adulto. Megaton. Nunca campeão mundial. Não, campeão mundial de Master ele tem 100 mil títulos, mas de adulto não. Não. Boa. Exatamente como o Pé falou. Campeão mundial, Master. Não tô dizendo isso, José. Isso. Não fica com raiva de mim, não. Don't shoot the messenger. Messenger bocuda, que eu não vou lá competir. Meregali versus Yuri Simões, o que acha? Aliás, me fala uma coisa. Se o Gordon não puder fazer a super luta,
Isso aconteceu uma vez. Quem que lutaria? Isso aconteceu uma vez. O Roger não lutou com o Drysdale. Eles pegaram o cara que perdeu pro Roger antes da... Entendi. Que foi o Jacaré. Então, nesse caso desse ano, acho que o Dória tava falando, provavelmente chamaria o Preguiça. Acho que era o Preguiça. Se for nessa lógica... Porque o Galvão não vai fazer. Mas não é... Porque não é o da super luta. Não pode ser o da super luta. Tem um cara que perdeu pra ele no absoluto. Quando ele ganhou o absoluto, seria o Bochecha, eu acho. Putz. Tá, Bom, não sei. Na lógica que eu lembro foi... eu lembro que ele tinha pensado... Na lógica dele era... Acho que seria o Galvão. Não, isso aí nunca aconteceu. Mas aí o Galvão não vai lutar porque é aposentado. Não, mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. De chamar o da super luta antes. Até porque foi em 2000 Isso foi em 2009, tá? 2009. O Roger... Ele chegou a fazer alguma super luta? Acho que não, né? Cara, não lembro. Porra. Vou lembrar agora. Uh... Mas não tem lógica, não. Que aconteceu poucas vezes. Jackson Araújo. Tainan Dalprá, Mika e Nenego são os melhores da atual geração? Eu colocaria... Esses todos estão na lista, mas eu colocaria o Mika aí. Ele falou. Tainan, Mika e Nenego. Mas tem mais gente, tem né, mais porra? Gente, tem mais gente. Tem muito mais gente. Porra. Tem muito mais gente. O próprio Felipe Andrew, Vitor Eric Hugo. Muniz, tem muita gente. Tem uma safra boa pra caralho. É que esses aí são... Seria interessante uma chave de 3 desses aí, hein? Seria maneiro. Caralho, hein? Já pensou? Putz. Como que faria? Sorteava. Pra ver quem luta primeiro. 2 luta, o perdedor luta aqui e faz uma final aqui. Caralho. Ia ser top, né? Arruma mais um. Mais um e faz um. Mas aí também, como é que faz? Quem vai jogar, quem vai cair? É foda. Não, aí faz os caras mesmo sortear ali. É foda. Os caras mesmo sorteiam ali. Pega um chapeuzinho, dá na mão do Mika, dá na mão do outro, faz sorteio e te vira, meu irmão. O nome que pular aí é você. Eu tomando esporro do José Rocha Neto falando do Master aqui, já falei. Jorge Miani falou Soca, ó, que nunca foi campeão. É porque é foda, o nego vai falar, Soca é teu amigo, Soca... Mas é o cara que eu mais... Assim, o cara que tem mais... Que o jiu-jitsu mais bonito... Por exemplo, ele vai no Mundial Master, ele finaliza todo mundo muito lindo, cara. Gary Tonan, o faixa preta não campeão mundial favorito do pé. Não, aí também, vamos exagerar, cara. De La Riva não foi campeão mundial, mas é sinistro. Não, mas não lutou, não. Ele é antigo. Ele lutou um mundial, ele já era velhão. Ele lutou com Edson Diniz não. Fredson. Aqui, ó, José Rocha Neto, não foi pro Rafa, foi pro amigão que falou que Master não conta, mas fui eu que falei brincando que Master não conta. Quem é amigão? Eu? Não, ele falou que eu tava contando a história, acho que eu tava falando com o Zeferino. Eu falei, Master não conta. Quem falou fui eu, porra. Tanto que o Zeferino fez assim, caralho, deixa os caras te ouvir falando isso. Deveriam fazer uma luta casada Master no ADCC esse ano. Pé de Pano versus Jean-Jacques Machado. Puta que pariu. Mundial, o Arona não foi campeão de preta. Não foi. Caralho. Mas também lutou um só. Não dá foi pro MMA, O que eu falo não é por escolha, é pelo cara ter tentado ser e não ser, entendeu? O Rickson não foi campeão mundial, pô. É verdade. Nunca lutou, como é que vai ser? Exatamente. Renzo nunca foi, mas como é que vai ser? Nunca lutou. Então é difícil falar nisso. A gente pode falar os caras que lutaram e por exemplo, o Holly foi tetracampeão mundial, então ele pegou uma geração inteira, né? Ali. O cara era muito sinistro, né? E contra o pai ainda, né? O Holly é o Hélio odiava. O Holly é um dos caras mais impressionantes. O Holly estaria na minha lista dos 5 mais. Ele falou pra mim aqui, quando eu troquei uma ideia com ele, que as maiores brigas que ele teve com o pai dele foi porque ele queria competir e o pai dele não queria que ele competisse. Se eu não me engano... Porque machucava o nome da família se ele perdesse. Se eu não me engano, acho que no Mundial que eu lutei, alguma coisa assim, chamaram o Hélio pra fazer uma homenagem.
Ele pulou a cerca, foi lá, pegou o microfone e falou, não, isso aqui não é o jiu-jitsu. Ele meio que deu uma detonada. Caralho. É foda. Mas ele acreditava nisso, né? Exato, Então, exatamente. Última pergunta. Papai, eu perdi a pergunta, cadê? Robes Baima, vocês falaram sobre a saída do Mundial dos dois Rutolos? eles Eu saíram. não entendi nada, os caras que falaram aí. Deixa eu ver aqui. Ele estava escrito no médio. Vou dar Pé, faz a tua lista aí. Não, mas é isso que o Pé tá falando, não dá pra fazer essa lista. Pra mim é difícil. É, muito difícil. Que mais, galera? A gente vai encerrar, hein? Tem alguma coisa mais, Pé? E saiu mesmo, hein? Saiu mesmo? Saiu mesmo, hein? Faltou alguma coisa? Faltou falar de alguma coisa? Pô, 2h30. Essa categoria 2h15. leve. Essa categoria leve vai estar boa, hein? Jonathan, Andy Murazaki. Os caras estão pedindo pra você olhar os nomes do Mundial e dar a opinião de campeão de cada categoria. Porra, vai ser difícil, mas tá falando. Vamos lá, vou dar. Tá, Foda-se. vai. Chuta. No peso galo, Thalisson Soares. Aí depois. Anota aí pra depois tu falar. Vou anotar. Anota Boa, aí pra boa. depois tu falar quando tu fizer aqui, os piques do pé de pano, Tá. que ele é uma pica. Vou falar. Porra, só quer me detonar. Vamos lá. Pé de pano Mundial. Vamos lá. Vai. Fala a categoria. Galo, Galo. Quem? Thalisson? Thalisson Soares. Tá. Pluma. Pluma. Deixa eu ver quem tá aqui. Palpites. Cara, esse Pluma tá sarna. Cara, do fiz mal a caralho. última vez que o Pé de Pano tava aqui, eu fiz mal propaganda, mostrei a câmera do close, o pé ficou amarradão, hoje a porra não funcionou. Eita, mas tá difícil isso aqui, hein? Vou jogar aqui, ó. Porra, talvez esse... Caralho. Ó, o Pé podia fazer os piques aí que não tá acompanhando, mas já estamos acostumados. Ó, tá fazendo. Tá, esse aqui é difícil, vou botar esse Pablo Mantavani. Pablo? É. Pablo Mantavani? É. Tá, porra, não conheço. Esse aqui é muito pica, esse aqui. Esse aqui é muito pica, o peso pena. Pena? Pena tem É a cinco mais foda, eu né? acho que é. Tem uns É. 5 caras que dá pra ser campeão. Então escolhe um aí. Esse aqui vai ser muito foda. Esse aqui eu vou na lógica do momento. O Kennedy, filho do Cobrinha. Kennedy? Kennedy Maciel. Tá. Porque ele ganhou tudo, então... Tá. Mas é foda. Mundial é mundial. Mundial é foda. Kennedy Maciel. Tem Fabrício Andrei, tem Isaac Dordelin. Caralho, tem o Fabrício Tem Eu vou de Fabrício Andrei, hein? Tem Cole Abbott. Tem... Esse moleque é bom também. É muito difícil. Mas eu vou na... o Samuel Nagai. Tá muito... Isso aqui tá muito pica. Pra ganhar uma medalha aqui tá sarna. Pra ganhar uma medalha, hein? Eu vou de Fabrício Andrei. Quando que é o Mundial? Sem essa semana outra. Peso leve. Não tem como não ir no Mika. Mika Galvão. Mika Galvanes. Tá. Vai, médio. Meio médio. Não, meio médio não é médio, porra, meio médio. Tem meio médio? Tem não. Já tem, pé. Mika Galvão. Durinho. Médio, não tem como não ir no Tainan. Tainan Dalpram. Tá, não. Meio pesado, Vamos fazer um baixo assinado pro Pé fazer uma live comentando a DCC. aí vai fuder com a minha vida. Imagina, eu lá vendo aquela... Pô, final da DCC dava? Não dava pra gente assistir junto aqui ao vivo? Ia ser top. Meio pesado, apesar de estar fora... Vou até pegar minha medalha aqui do DCC, ó. Apesar de estar fora do circuito desde o ano passado, vai o Jansen. Ó, a minha é maior que a sua, Pé. Jansen, Nenê. Você ganhou duas, nenhuma era desse tamanho. Nunca cara. ganhei medalha. Da DCC você não tem a medalha Na da época DCC? não tinha, O que só é? troféu. Troféu? Ah, melhor, né? Não sei. Você preferia uma medalha? Não sei. Essa medalha é top. Eu estou falando que era. Vai, médio, depois do médio. Meio pesado, Nenê. Ah. Jansen Meio pesado, Nenego. Gomes. Tá, Pesado. pesado.
Difícil. Tá muito difícil. Pesado. Pesado. Caralho, tá muito difícil. Vou botar o barulhinho dos grilos. Tá muito difícil. Esperando. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito Fala difícil. os nomes, eu te ajudo. Não, mas isso aqui tem muito nome. Caralho. Pô, muito difícil. Caralho, que difícil, cara. Ih, será que caiu a internet aqui? Acabou? Não, voltou. Deu Pois, uma travada, acho, na isso aqui tá transmissão. muito difícil. Peso pesado tá muito Não, mas difícil. chuta alguém aí, pô. Caralho, que dificuldade, cara. De escolher um. Ah, manda. Ah, vou chutar aqui. Vai falando o Dimitri nome aí. Souza. Nossa. Dimitrios É. Souza. Fala outros nomes que tinha. Não, tu quer saber o meu? Pô? Escolhe o teu aí. Cara, coitada desses caras que o pé tá apontando como favorito. A arbitragem vai ferrar com ele. Porra. Ah, não fala assim. Que sacanagem. Isso aí. Porra. Super pesado. É. Quem mais tá no pesado? Eric Pé? Muniz. Super pesado, Eric Muniz. Quem mais tava no pesado que tava tão difícil? Há muita gente. Solta uns nomes aí pra mim. Não, é porque não tem um destacado. Não Esse tem. que é o Ah, difícil. tá, não tá é porque foda. não tem Não tem um nome. favoritaço, Tem tem- muito nome. Todo mundo nota 9, não tem aquele 9, 11. 10, 9 e Entendi. meio. 9. Super pesado, Eric Muniz. Ah, E no pesadíssimo vou na lógica aqui, Gutenberg. pesadíssimo, Gutenberg. E absoluto. Puta que pariu. A gente não sabe quem vai se inscrever. Eu te mando quando sair a chave. Chuta. Não, tem que saber quem. Se eu for escolher o cara que não vai lutar, Eric Muniz não vai lutar. Tá, eu vou de Gutenberg. Eu vou esperar sair a chave, aí eu te Tá. mando uma mensagem e tu mostra no vídeo que a mensagem foi no dia tal. Beleza. Porque senão o nego acha que eu tô roubando. E feminino? Te fudi agora. O feminino eu tô acompanhando muito Michele Nicolini. Kira Grace. pouco. Eu tô acompanhando muito pouco. Gabi então Garcia no absoluto. Eu vou pegar só os nomes. Pronto, a Gabi Peçanha, peso absoluto. Boa, tá bom já. É isso aí, não tem como errar, é Então foda. vamos. Feminino. Gabi Peçanha, Gabi. peso absoluto. Gabi, peso e absoluto. Aí não tem como errar também. Né? Peso galo foi o Thalisson. Peso pluma, Pablo Mantavani. Peso pena, Kennedy Maciel. Leve, Mica Galvão. Médio, Tainan Dalprá. Meio pesado, Nenego. Pesado, Demetrius Souza. Super pesado, Eric Muniz. E pesadíssimo, Gutenberg. É isso aí. E absoluto, quando sair a Não chave. sai a chave, porque aí eu boto o cara no luta, me fudi. Ó, Roger Coelho, já quebrei o dedinho do pé de pano. Quebrou mesmo. Você- Quebrou mesmo. Caralho. Ai, que porra. Roger é lá da Costa Rica, gente boa demais. Sério? Muito gente boa. Conta isso daí. A gente foi lutar no Mundial, ele deu uma quebrada na minha pegada que fez assim, ó. Bum, ao dedinho. Nunca Caralho, mais até voltou, hoje. né? Até Ixi. hoje. Vamos ver. Roger é um dos pioneiros competidores de São Paulo. Boa. Então vamos. Já era, acho que deu, né? Tá bom, né, Vamos cara? nessa, ó, 2 horas Porra, e ainda meia. tem que pegar um trânsito 2 horas e aí 23. pra Não, mas pra 4 e meia, casa. dá de boa ainda. Dá pra dar uma fugida rápida, não dá não? Não, vou por trás, né? É. Não vou pegar trânsito, não. Só Daqui é vou- muito mais longe do que da outra, não, né? No final é melhor. Essa casa aqui? É. É mesmo? Bom, então. Pra minha mãe é rapidinho, cara. Ah, é verdade, você falou. 40 minutos, 45. Você vai lá agora? Tá passado Aproveita, lá, né? já toma um café. Toma um café. Galera, Vejo tu e... valeu demais. Muito obrigado. Ó, junho nós volta. O Pé de Pano volta aqui. Eu vou arrastar ele para outro almoço. E eu ganho dele no estômago, né? Eu falo, Pé, vem aí, vamos almoçar. Mas vem cedinho, vem cedinho. Tipo, eu gosto de almoçar meio-dia. Aí ele vem, almoça meio-dia e sobra tempo. Fala, vamos fazer um negocinho ali ao vivo? Vamos. Galera, obrigado. Valeu todo mundo aí que assistiu. Quem não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Tamo de volta? Até a próxima. Até a próxima.
Do caralho. Pode, ó, vocês podem fazer o hate comigo aí, porque como eu não vejo mesmo, eu não sinto, então... Mas o Rafa às vezes responde lá. Respondo. Eu continuo com acesso à conta do Pelé, que eu não uso tanto mais, mas pode postar lá, que às vezes se eu ver alguma coisa, eu mando pra ele. Valeu? Ó, tem musiquinha de final agora. Alô? Aê! Vamos? Cadê? Vai terminar, ó. Aqui, ó.